Muito boa tarde, seja bem-vindo ao melhor do futsal português. Jogo grande, jogo da quarta jornada que vai decidir quem vai ser o líder da classificação. Encontro entre o Benfica e o Belenenses para ver aqui na 2 quando vai ser respeitado também um minuto de silêncio aqui na Luz em memória de António Jesus, antigo guarda-redes da Seleção Nacional que faleceu na passada semana. Vamos também respeitar esse minuto de silêncio. Rigorosamente cumprido o minuto de silêncio em memória de António Jesus. A bola vai começar então a rolar aqui no pavilhão número 2 da Luz, bem composto de público. Acredito que estejam por aqui cerca de 1.500 espectadores, sendo que a lotação máxima é de 2.000. Atenção aos 5 titulares no minuto da formação. Benfica com Bebé na baliza, depois Joel Queiroz, Gonçalo Alves, Davi e César Paulo. Belenenses com Marcão na baliza, Israel, Zé Maria, Formiga e André. O Belenenses repete o 5 apresentado no último fim de semana, goleada diante do Alpendurada por 17 bolas a 2. O Benfica venceu por 5-1, há apenas uma mexida em relação ao 5 que enfrentou a Fundação Jorge Antunes. Bebé agora o guarda-redes em detrimento de Vítor Hugo, que foi então titular nesse jogo que o Benfica venceu por 5 bolas a 1. Pedro Catito, comentador RTP, já tínhamos visto o Belenenses nesta temporada de futsal na RTP. O Benfica faz a estreia nesta quarta jornada. O Benfica que também mexeu consideravelmente no plantel e apresenta Paulo Fernandes, ex-técnico da equipa de Sporting. Vale mais este Benfica do que na época passada, Pedro? Boa tarde. Boa tarde. Vale mais, ainda é muito cedo para perceber se efetivamente vai valer mais ou não. A verdade é que apresenta 2 ou 3 alterações nos jogadores importantes, nomeadamente uma que foi a saída mais até na saída do que nas entradas, que é a saída do Ricardinho, e a entrada, pessoalmente, tanto do Dias, do Vítor Hugo, do Diego. Há mais um jogador, o Teca, que é um miúdo, que era cruzamento do Sporting, obviamente com menos peso. E a nível da equipa técnica, sim, uma grande e principal entrada e mudança com a saída do André Lima e a entrada do Paulo Fernandes. No Belenenses, sim, mais mudanças, mas é o primeiro jogo do Benfica. Vamos ver o Benfica, que neste momento está 100% vitorioso nos mais de 20 jogos que já fez esta época, contando com a pré-época e os jogos oficiais. Só ganhou, inclusivamente, equipas espanholas e além dos jogos da pré-época normais. E, portanto, nesse aspecto, há alguma expectativa para confirmar este valor, esta valia do Benfica. Vamos falando ao longo do jogo de algumas alterações que fruto da mudança do Paulo Fernandes pelo André Lima, que são normais, no sentido de nova pessoa, há algumas alterações, mas o Benfica fortíssimo, na mesma, objetivos de revalidar todo o título europeu e conquistar títulos nacionais, que no passado só conquistou a Supertaça. Favorito neste jogo, o Belenenses está em crescendo, está muito melhor, é sem dúvida uma excelente equipa ainda, mas o Benfica obviamente a jogar em casa, com uma equipa mais estabilizada, e com jogadores, diga-se, de mais valia, com mais experiência, é óbvio que é favorito nesta partida. Vamos ver como é que o jogo decorre, mas é um dado adquirido que o Benfica é favorito, sendo um jogo de alguma forma tripla, que o Benfica com sinal mais é de esperar um sinal mais. É bom recordar que Benfica e Belenenses levam 3 jogos, 3 vitórias nas 3 jornadas que fizeram até aqui no Nacional de Futsal, na sua fase regular. Há uma outra equipa que também leva 3 vitórias, falo do Fundão, que vai ter como adversário nesta quarta jornada o Sporting, em virtude do Sporting ter jogado esta semana e bem para as competições europeias. O Fundão vai apenas realizar esse jogo no mês de novembro. Como tal, esta partida vai então decidir o líder à quarta jornada do campeonato. Uma falta agora a favorecer a formação do Belenenses. Aguarda-se a autorização por parte da dupla de arbitragem para que o jogador do Belenenses, Formiga, possa movimentar o esférico. É já bem perto da área de rigor da equipa encarnada. Bebé vai ali orientando os jogadores que têm à sua frente. Momento de alguma tensão na defensiva encarnada. Vai movimentar a Formiga assim que tiver autorização. Vai tirar o remate a partir do número 6, Israel, mas contra o corpo do Joel Queiroz. Passou o perigo. Bem defendido e um livre. Há aqui um dado interessante de dizer, que é o facto do livre, como foi num ângulo fechado, o Bebé só pediu um jogador na barreira. Ou seja, se há um jogador na barreira para o jogador que marca,
o livre, quer dizer que estavam 3, portanto estava igualdade numérica. Às vezes os livres têm o problema de como dois na barreira significa igualdade numérica num dos lados. O Bebé pediu só um jogador e bem na barreira, dado o ângulo fechado, e a verdade é que com essa decisão estava tudo de igualdade numérica em termos de posicionamentos e acabou por o livre não surtir efeito. Há aqui mais alguma outra dado interessante para confirmar do lado do Belenenses, que é o facto do André, o pivô, que agora marcou 7 golos na goleada ao Pendurado, já não se usa na primeira divisão, mas fruto também do problema da indefinição do Alpendurada, mas marcou 7 golos, tem-se vindo a afirmar, começou ainda meio termida a época e a pré-época, mas tem-se vindo a afirmar nesta equipa do Belenenses, um jogador que com algumas características de pivô e principalmente com uma característica importante, que é de saber jogar de costas para a baliza e ter um remate fácil, ainda por cima com o pé esquerdo, que às lá vezes vai ele, surpreende. André, a dividir com o Bebé, mas chega primeiro o guarda-redes do Benfica. Essa é uma questão importante a confirmar por parte do Belenenses, a subida e a confirmação do André como efetivamente boa solução de jogo. Do ponto de vista uma outra dado interessante, que é o facto do Alípio estar agora do lado da barricada, ele que, recorde-se, foi o primeiro treinador do Benfica, no início da secção, e o facto de ter o Zé Maria, por exemplo, um jogador que teve todos os anos do Benfica, até este ano, obviamente, tirando 6 meses, foi para o Beni Carlo, a jogar aqui agora a voltar aqui à luz. Ele com o melhor amigo, por exemplo, é só o Pedro Costa, e portanto tem aqui muitos amigos, e nesse aspecto é um dado interessante nesta partida. Já está uma troca, o Zé Maria saiu do Benfica para o Belenenses e o Diego Sol saiu do Belenenses para o Benfica, nas muitas movimentações que a temporada 2010-2011 trouxe no que respeita a transferências. Olha o Benfica de posse do esférico, Gonçalo Alves já a movimentar lá para a frente, onde César Paulo tenta rodopiar para a baliza, não consegue, corta a defensiva do Belenenses, com o André a dar ali um apoio. Para já o Benfica, há um Benfica com César Paulo em campo e há um Benfica sem César Paulo em campo, efetivamente. E César Paulo está de posse do esférico, tenta ali dar para trás para Joel Queiroz, o remate a sair, a bomba bate nas mãos do guarda-redes Marcão. Boa defesa de Marcão, estava muito bem posicionado. Atenção a Joel Queiroz, ele que tem o condão de marcar sempre nas partidas em que defronta o Belenenses. Está à procura do seu 6º golo neste campeonato, leva 5 golos apontados em 3 jornadas. Ele tem o condão de marcar, ponto, e por acaso marca quase todas. Mas é nesse aspecto, o Paulo Fernandes tem optado por uma equipa com o César Paulo no início. A equipa, se repararmos, quase sempre que começa é uma equipa forte fisicamente. Se repararmos, está o César Paulo, está o Joel, está o Davi, está o Gonçalo, são jogadores fortes, são jogadores que de alguma forma dão uma dimensão mais física ao 5 inicial, e normalmente depois de tentarem provocar algum desgaste, quer com o sistema 3-1 do César Paulo, quer pelo facto de serem jogadores mais fortes fisicamente nos duelos, depois de algum desgaste que isso possa trazer à equipa adversária, depois sim começa a rodar com jogadores mais rápidos, como o Ronaldo, como o Costa, como o Dias. Tem sido nesse aspecto, já uma das características do Paulo Fernandes, em relação à época anterior. Tem jogado com uma equipe mais equilibrada, não há dúvida que o Ricardinho tinha grandes vantagens em termos de jogo, era um jogo mais individualizado muitas vezes, mas é óbvio, fruto da grandíssima qualidade do Ricardinho. Sim, e nesse aspecto a equipa está um pouco menos individualizada, um pouco menos previsível, porque não tem o Ricardinho, e o Dias está sendo um jogador com alguma presença, obviamente está à procura, chegou agora à equipe e portanto ainda tem que, digamos, cimentar o seu rendimento no coletivo. A verdade é que a equipa acaba por ser mais equilibrada a esse nível, com o Davi, por exemplo, e o Gonçalo eram jogadores que não jogavam tanto tempo juntos, quase nunca jogavam juntos, aliás, ano passado, e agora estão a jogar mais vezes juntos, e é uma das características, é esta questão do 5 inicial mais forte e depois jogadores mais rápidos, e vai alternando nesse aspecto. Vamos ver como é que desenrola este jogo, mas isso tem sido uma característica do Benfica este ano, com o Paulo Fernandes. Reposição lateral a favorecer a equipa do Benfica, será para Joel Queiroz movimentar. A tocar curtinho para Davi. Vai procurar a posição de Gonçalo Alves, de novo para Joel, tenta chamar a equipa do Belenenses, a equipa do Benfica, picou por cima do adversário. Atenção a César Paulo, sim, mas vemos o canhoto da equipa do Benfica. Vemos o Benfica claramente à procura de César Paulo. É normal, é um pivô dos melhores do mundo, convocado agora convocado para a seleção do Brasil. Convocado, é sinónimo, não é toda a gente que vai à seleção do Brasil. O Brasil tem
dezenas e dezenas de jogadores convocáveis, e o César Paulo, fruto também, diga-se, de alguma lesão de um jogador importante, um ou outro. A verdade é que estar no lote dos convocáveis do país que tem melhores praticantes da modalidade diz só por si da sua valia. Portanto, é um jogador agora convocado para o Grande Prix, onde poderá defrontar Portugal não na primeira fase, mas eventualmente na segunda fase. E portanto diz tudo essa valia. E realmente com o César Paulo, o Benfica procura um pouco o jogo de 3-1, mais do que obviamente sem César Paulo. Tentativa de remate de Joel Queiroz, mas a bola sai ali prensada. O Joel, por exemplo, como tem jogado muitas vezes com o César Paulo, também não era tão... É outra das diferenças. Não digo para melhor ou para pior, isto são características que não têm nada a ver com os juízes de valor em relação... Aliás, a melhor prova de que o ano passado foi uma época... Foi só o campeão europeu, portanto, nesse aspecto, apesar de não ter títulos nacionais, foi campeão europeu e, portanto, isto tudo da valia e das opções do ano passado em termos técnico-táticos. Estamos a falar de diferenças face de serem duas pessoas diferentes. E a verdade é que o César Paulo também não jogava tanto com o Joel junto, muitas vezes, agora jogam mais vezes junto. Atenção a ele, César Paulo pode fugir, mas foi ali colocar-se na boca do lobo quando tinha Davi em boa posição para fazer o 1-2. E o Joel... Agora vai ali como que pedir desculpas a David, que estava a pedir do esférico. Ele entendeu ir para cima do adversário. Decidiu mal porque foi colocar-se ali num aperto. E o Joel, fruto disso, como quando está em campo com o César Paulo, não tem que ir tantas vezes em pivô, acaba por ter, ele que é muito mais forte efetivamente na ala, ou seja, no movimento da ala para dentro, no pivô cai bem. Boa defesa de Marcão. Mas não é a posição natural dele, ele também faz alguns bons movimentos de pivô, até pelas suas características longilíneas. Agora, a verdade é que o Joel, partindo da ala, tendo um apoio na linha frontal para poder fazer movimentações ou poder para levar o defesa, o Joel também tira benefício dessa situação. Bom movimento do Benfica, mais pressionante, atenção, pode ser gol, não sai. Joel Queiroz, quem tenta na troca com David, diz que a bola terá tocado ainda no jogador do Belenenses antes de transpor a linha final. Vamos agora aguardar pela repetição. Ora, aí está, o pontapé sai, fico com a ideia que a bola terá resvalado ainda ali no corpo de um jogador da equipa azul. Canto, e o árbitro corrigiu, ou marcou-se lá logo canto desde o início. Os jogadores do Belenenses estavam a pensar que não era canto. É para Gonçalo Alves transformar pela banda direita da forma como ataca o Benfica. Davi, Joel Queiroz vai estourar contra o corpo de Zé Maria, que está de regresso aqui à Luz. Representou durante muitos anos o Benfica, agora veste a camisola azul. César Paulo. Zé Maria, vai dar para trás para David. Todos os anos, como dissemos, do Benfica, só 6 meses que foi para a Espanha. De resto, esteve sempre no Benfica e, portanto, tem os anos todos a secção no fundo. Ele que, curiosamente, depois tem, penso que é cerca de 12 anos de Alípio Matos, que ele foi jogador do Alípio Matos, quer na Revolução Apolo, quer no Atlético, já antes aliás, foi o Alípio Matos que levou o Zé Maria para o Benfica, vindo do Atlético. Portanto, ele é jogador do Alípio, penso que já foi jogador do Alípio 10 ou 12 épocas da sua carreira, que é quase toda no fundo. Joel Queiroz a cortar uma bola que vinha longa de Marcão para o ataque, onde estava Zé Maria, penteou o esférico, fez assim passar o perigo para a baliza de Bebé. Mas sinal mais do Benfica. Claramente. Mas atenção ao Belenenses agora com o André a rodopiar, este jogador que já leva 7 gols e que na semana passada fez miséria nesse jogo com bola pendurada. Sim, e é pontapé de canto favorável à equipa do Belenenses. Mas apesar da facilidade que teve com a pendurada, é obviamente que o jogo foi muito fácil, obviamente, tornou-se muito fácil. Eles tornaram também muito fácil. A verdade é que provou aí com algum coeficiente de facilidade. É óbvio que este jogo é diferente, mas que com alguma facilidade em poder finalizar, efetivamente remata muito forte. Marcou vários golos com excelentes finalizações e, portanto, provou neste jogo do Alpendurada que, dando alguma facilidade ao seu pé esquerdo, é sempre candidato a marcar gol. E, portanto, aí mostrou um pouco das suas características a esse nível. E nesse aspecto, nesta partida, temos aqui também esta contenda interessante com os jogadores que estão fadados para o gol, como é o caso de Joel Queiroz e também o André, que este ano foi então contratado pela formação do Belenenses. É um dos grandes reforços da formação azul, que é um caso particular num clube que vive grandes dificuldades financeiras e que ainda nesta semana em que muito se falou de austeridade, também o seu presidente impôs regras firmes no que respeita à condução do clube azul. Mas diga-se, inclusive, até é bom para as pessoas da modalidade estarem a par, diga-se que neste caso o futsal é completamente autónomo. Não é completamente, mas é suficientemente autónomo para poder estar à margem desses problemas do clube, digamos. Ou seja, tem a possibilidade, para o bem e para o mal,
sendo quase totalmente autónomo, de poder gerir. A época está praticamente assegurada mesmo em termos de patrocínios. Podemos portanto, informar as pessoas. Ou seja, não, é óbvio que tudo conta, e um clube, sendo um clube que está em grandes dificuldades, há de ter o seu peso, mas genericamente o futsal está à margem desses problemas graves e maiores do Belenenses Clube. Eu penso que inclusivamente a única questão que neste momento o Belenenses, portanto, está mais dependente da seleção de futsal nesse aspecto é do pavilhão. Atenção a Dias, já conseguiu escapar, vale ali a mancha de Marchão à equipa de Marcão, aliás, à equipa do Belenenses. E portanto diga-se que... Rapidíssimo Dias a escapar ali a toda a gente. A jogada é ali primeiramente desenhada pelo Gonçalo Alves, passou por 2 jogadores, depois tenta picar por cima do Marcão, grande defesa, grande saída do guarda-redes azul, rapidíssimo este Dias. É extraordinariamente rápido, é muito forte. Ele, aliás, eu tive a oportunidade de ver alguns jogos da Liga Brasileira do ano passado. Ele fez miséria, como os brasileiros costumam dizer, em muitos jogos, ou seja, ele no 1 para 1 e em corrida, nas transições, é fortíssimo, fortíssimo. Está à procura aqui do seu espaço no clube e perceber a sua importância individual no meio de um coletivo que é fortíssimo, mas é um jogador desequilibrador. Nesse aspecto muito parecido com o Ricardinho. O Ricardinho um pouco mais tecnicamente mais forte, eventualmente é mais forte fisicamente também, mas é um jogador parecido a esse nível, com grande capacidade no 1 para 1, quer numa ala, quer noutra, quer com pouco espaço, quer com muito espaço, e portanto é de esperar a esse nível um DS também crescendo e que seja capaz de, dentro das soluções coletivas à partida tomadas, ser o desequilibrador individual. O que ele precisa também é de conquistar o seu espaço, ou seja, essa franja de respeito também, não só dentro do clube, mas também depois face aos adversários e à disposição dos adversários quando olham para um Ricardinho, como faziam antes, e agora como vão eventualmente olhar para um Dias, que tem estado em se ele provar a qualidade que tem. Atenção a ele, vai a fugir depois do lançamento de Bebé, mas não consegue controlar, a bola vinha muito comprida, teve dificuldade para captar ali com o peito. Fez dificuldade com o pescoço. As equipas já a rodar os seus jogadores, também quer um quer outro treinador criam grandes dinâmicas em termos de jogo com a utilização dos jogadores. Ou seja, o Belenenses já tem 4 novos, que são estes 8 jogadores neste momento que o Lipo está a apostar mais. E os primeiros 4 manteve apenas o Gonçalo Alves, mas provavelmente poderá estar a sair eventualmente, mas são grandes rotações que as equipas têm, que estes plantéis sofrem ao longo do jogo, criam dinâmicas, criam dificuldades, provocam adaptações defensivas por esse motivo, provocam novos perigos em termos ofensivos e, portanto, nesse aspecto as duas equipas exploram muito bem. Atenção o Dias a fintar para dentro. E leva ali a bola controlada à frente do pé esquerdo e parece ter pouco espaço entre o pé esquerdo e a linha, mas mesmo assim fintando para dentro consegue levar muito perigo. Ele é dos jogadores neste momento, seguramente estará no top 3 da rapidez em termos de 1 para 1 e é imparável. Se ele fruto é as vantagens de ter bola no 1 para 1. Gonçalo Alves leva o perigo, atenção, pode rematar e falo, mas desmedidamente por cima. Mas foi um lance do Gonçalo, ele normalmente dá o pé esquerdo, o jogador antecipou o movimento do pé esquerdo e do lado esquerdo, antecipou e o Gonçalo leu bem, conseguiu tomar uma decisão correta e arranjar ali uma janela de oportunidade do lado direito, depois obviamente pelo facto também de estar do lado direito, não ter conseguido arranjar um ângulo aberto para o pé esquerdo finalizar, rematou do pé direito, que efetivamente é pior, não é nulo, nem pouco mais ou menos, mas é um pé direito, obviamente, com menos capacidade e, portanto, depois acabou por rematar mal. Mas é uma excelente tomada de decisão do Gonçalo, que percebeu as suas características, percebeu o que é que o defesa estava a antecipar e arranjou ali uma janela de oportunidade importante para a equipa. Vendo isto ao contrário, às vezes isto é o mal dos jogadores se conhecerem tão bem, porque o jogador do Belenenses estava mesmo à espera que ele puxasse para artilhar ali o pé esquerdo e ele fez precisamente o contrário. Abriu espaço para o pontapé que saiu com o pé direito. Gonçalo Alves, que é o jogador mais experiente nesta equipa do Benfica, conta já 33 anos depois de ter representado por largas temporadas o Sporting Clube de Portugal. Mas o Belenenses, por exemplo, uma mudança agora importante, subiu a marcação, pelo menos nesta jogada, provocou dificuldades porque os jogadores do Benfica estavam muito no fruto dessa pressão, digamos, não digo com surpresa, mas tomada, sem que os jogadores do Benfica tivessem estado à espera dessa posição. Acabaram os jogadores do Benfica estarem muito abertos, muito afastados uns dos outros e conseguiu recuperar a bola por esse motivo.
Um controlo deficiente por parte de Vinícius, que entrou já a render nesta formação de Alípio Matos. Foi lançado por Marcão, mas não resultou a tentativa de lance de ataque. Olha a resposta do Benfica. Dias vai ver Pedro Costa desmarcado, mas chega Jardel. Lá está, agora mais rápido. Muito bem, no momento certo. Mudança clara em termos de jogo, ou seja, com César Paulo 3-1, um jogo mais dinâmico, mas à procura das entradas de pivô e dos apoios de pivô. Agora 2-2, não é? E agora mais um 4-0-2-2, mais 4-0, em que os jogadores são mais rápidos, são mais dinâmicos, não têm a referência ofensiva e fruto disso aparecem mais bolas na ala contrária, como aconteceu agora. Portanto, são dois modelos de jogo trabalhados e que ambos traduzem dificuldades. Chama a atenção para lá está, a procura da ala contrária. Este tipo de jogo não acontece com o César Paulo em campo, obviamente, ou não acontece tanto. E o Dias é que se atrasou, lá está, este terceiro, quarto atacante, é muito importante antecipar o movimento, ele não antecipou. A jogada está trabalhada para o terceiro atacante surpreender na movimentação e surpreender o seu defesa, porque está preocupado com a bola e distrai-se com a bola de um dos lados e quando dá por ele está nas costas. Como ele fez agora. Exatamente. Mas o que valeu à equipa do Belenenses agora foi também a excelente posição de Vinícius, que também percebeu o ardil que estava a tentar ser montado ali pelo técnico Paulo Fernandes. Diego Sol chama a atenção para um jogador do Belenenses, o Bruno, número 4, um jogador que veio de Vitória dos Olivais. Eu tive a oportunidade de ver o primeiro jogo da pré-época do Belenenses com o Dinamo de Moscovo. E lá está o Benfica à procura da ala contrária. Essa dinâmica, balanço defensivo por um lado, balanço ofensivo por um lado, balanço ofensivo por outro, procura de quebras no meio, não saiu, volta a entrar do lado contrário e esta dinâmica à procura de uma situação Pedro nos Costa, 7 metros. Marinho. Tentam ali rematar, mas não conseguem, porque também está porfiada a barreira defensiva do Belenenses, mas é claramente isso o Benfica tenta fazer. Jogar de uma ala para a outra, tentando assim rasgar a formação do Belenenses. Desequilibrar, cair no engodo de uns lados ou não, procurar um triângulo de uma das alas, não saiu, volta para a ala contrária, ou aparecer um jogador na ala contrária desmarcado, e portanto, nesse aspecto, é um modelo de jogo fruto que aproveita as características dos jogadores em campo. Mas sendo um jogo com maior largura também é mais sujeito a erros e os erros, sim, mas são jogadores tipo de perspectiva ou de posicionamento tático pode fazer com que o erro se pague depois caro num contragolpe. Tempo de desconto é dado então aos técnicos. Vamos tentar perceber se vamos poder ou não ouvir aquilo que os técnicos, quer do Belenenses, quer do Benfica, vão então dizer aos seus jogadores. Para já não temos aqui o som. O técnico Alípio Matos que vai fornecendo as indicações aos seus jogadores quando estamos com 0-0, quando faltam 10 minutos para se jogar neste primeiro tempo, portanto, a meio desta primeira parte. Sim, um sinal mais do Benfica, diga-se, mas com poucas oportunidades até agora. Aliás, quase nenhuma, que me recordo nenhuma assim flagrante. Um outro remate com mais perigo. Mas a verdade é que as defesas estão a superiorizar-se os processos defensivos estão a superiorizar-se aos processos ofensivos, claramente. Portanto, falta aqui um pouco de golo para mexer com o jogo. Mas falávamos, só para completar esta questão do Bruno, jogador de Vitória dos Olivais, subiu de divisão no passado, um jogador habituado a ganhar, habituado a processos vitoriosos, e que eu tive a oportunidade de ver logo o primeiro jogo, o Dinamo de Moscovo, na pré-época, curiosamente. O primeiro jogo do Belenenses, é um jogador que eu já conhecia, sabia quem era, mas não tinha muitos dados sobre ele, e lembro de comentar logo que, com pessoas da modalidade que a mais-valia que diz fazer um Bruno, que com algumas arestas por limar mesmo nesse jogo, está a limá-las e está a construir-se um jogador e a formar-se um jogador de boa qualidade. O Belenenses com excelente oportunidade para marcar Vinícius, mas não saiu da frente de Dias. Excelente ali a opor-se ao remate que estava a preparar Vinícius. Mas é um movimento muito positivo do Belenenses, ou seja, conseguiu desequilibrar, conseguiu mexer a equipa do Benfica para uma das alas e aparecer um jogador na paralela, neste caso o Vinícius, por cima um jogador grande que ali tem possibilidades de poder desequilibrar, aparecer ali sem muita ajuda de parte do Benfica. A bola entrou, que é o que o Benfica não pode deixar, e a verdade é que podia ser um lance de perigo neste caso para o Belenenses. Estava colocado entre dois adversários, o jogador do Belenenses estava a tentar tirar dali o esférico, era Nené, conseguiu fazê-lo, mas é reposição de linha lateral para a equipa do Benfica, para Pedro Costa. Para trás para Marinho, Dias, o adversário à frente, conseguiu tirá-lo do caminho. Obrigado a dar para trás para Marinho. Mesmo assim é a situação mais parecida com aquilo que o Benfica fazia ano passado com o Ricardinho. É este aclaramento
Bola no DS, não é tão marcante como era o ano passado com o Ricardinho, porque também os jogadores já o conheciam, já havia mais conhecimento por parte dos colegas. A verdade é que o DS é alguma presença. A bola cai numa das alas onde está o DS, normalmente do lado encheu Vinícius direito do ataque, porque obviamente para ir para dentro e poder finalizar na zona frontal com o pé melhor, mas é o mais parecido que há com o ano passado. Diego Sol movimentar para Pedro Costa, está isolado, pode picar, não consegue. Sai gigante da baliza, Marcão. É uma excelente movimentação de ataque da equipa do Benfica. Diego Costa, o passo de calcanhar excelente, deixa Pedro Costa na cara do golo. A mancha de Marcão é ali muito boa, não chega a tocar no esférico, mas é o suficiente para impedir que Pedro Costa visse com êxito a baliza azul. Mas uma boa finalização do Costa, ou seja, o Marcão, como estamos vindo a falar, é um jogador, um guarda-redes de grande qualidade e que, nomeadamente, a fazer a mancha e a ocupar a baliza nas situações de 1-0 é de grandíssima qualidade. E, portanto, não é fácil pôr a bola num buraco no Marcão e, portanto, ele é pentear e desviar. O Costa conseguiu, falhou, foi o toque de bola na direção, porque é como tem que fazer, é pentear a bola, desviar do guarda-redes, ou pelo menos desposicioná-lo, e a bola depois com um toque subtil entrar na baliza. É como tem que ser feita a finalização com o Marcão, neste caso, quando está a 1 metro dele, que foi o que aconteceu com o Costa. Mas uma paralela bem feita, com um posicionamento errado do Jardel. O Jardel foi à quebra do Costa, quebra no meio apostou na quebra, e a verdade é que o Costa não mexeu-se na paralela e surgiu sozinho, porque não havia cobertura, fruto do posicionamento do Jardel, apostando na quebra no meio. Segunda perdida de bola que eu contabilizo no Benfica, contenta solicitar Dias, mais seguido pela banda direita. Ainda à procura, claro está, das mecânicas da equipa de Paulo Fernandes, esta equipa do Benfica. O lance de posse do esférico agora, com Zé Maria a tentar tocar para a frente para Jardel, não consegue. Apita a dupla de arbitragem, terá vislumbrado uma falta atacante de Jardel. Sim, Jardel, que está agora em campo com o André, não é normal, não é tão normal, digamos. São dois jogadores com características, digamos, semelhantes. Ali, de facto, uma mão marota só para completar de Jardel a empurrar o seu adversário. E a verdade é que está o André com o Jardel em campo. Portanto, o André, dois jogadores muito altos e nesse aspecto vão provocar dificuldades ao Benfica seguramente. Dias já passou pelo primeiro adversário, que era Jardel, enfrentou o segundo, que era Israel, não ganhou espaço para o remate, ganhou apenas a reposição de linha lateral para o Benfica. Neste momento o Benfica já tem o César Paulo em campo outra vez, ou seja, vai haver outra vez um jogo com características mais 3-1, e já se prepara o Joel para entrar, provavelmente para o lugar do Dias, portanto voltando a ter um jogo com César Paulo e Joel como dupla ofensiva, digamos. É uma das características do Paulo Fernandes neste Benfica, é o facto de quase sempre estão dois jogadores mais ofensivos e dois jogadores, digamos, mais defensivos. Podemos ver agora Tamarinho e Diego, jogadores, digamos, mais universais, e está o Dias e o César Paulo, jogadores mais desequilibradores. Por acaso até vai ser o Marinho, e portanto vão estar César Paulo, Dias e Joel em campo, ou seja, duas alas mais fortes, claramente um jogo, uma aposta mais ofensiva do Paulo Fernandes agora, um sinal claro em relação ao jogo e à abordagem do jogo. Portanto, uma abordagem claramente mais desequilibradora e mais de risco, ou seja, é um indicador para o jogo e para a equipa que, meus amigos, temos que arriscar, e é para ganhar, e é para mexer, e é para desequilibrar. Como se costuma dizer, a colocar a carne toda no assador. Olha, o César Paulo a jogar com o Joel, mas mais uma vez não consegue ultrapassar a última barreira. De qualquer modo, o Joel Queiroz, que fica ali insatisfeito com a sua finalização, acaba por agradecer, levantando pelo lugar, a solicitação que César Paulo lhe fez com este passe de pé esquerdo, feito de bandeja para a banda esquerda na perspectiva de ataque do Benfica. Certo, mas é um jogo nesse aspecto um pouco mais previsível. É óbvio, não há outra forma. O César Paulo é sempre um jogo em que as alas e o meio estão mais definidos do que se for num 4-0, em que qualquer jogador, digamos, pode fazer qualquer posição. Aqui há a tendência para o Dias, que é do lado direito, o Joel do lado esquerdo e o César Paulo no meio. Pois é, muito mais pressionado e, como tal, muito mais previsível. Nesse aspecto. Muitas vezes não deixa de ser mais eficaz. Não deixa de ser tão ou mais perigoso do que o outro. A verdade é que é mais, são abordagens ao jogo. Tem a ver com o conhecimento do jogo e, portanto, com a forma de jogar. Benfica de posse do esférico, com Dias mais uma vez esquido pelo lado direito. Tenta tirar da frente o adversário, era Formiga, não consegue. Joel, agora César Paulo, está de costas para a baliza, tenta rodopiar. Vai abrir mais uma vez para o lado direito, não consegue. É o corte da defensiva do Belenenses.
bola a ficar presa ali entre dois jogadores. Atenção, a Belenenses em situação bastante perigosa, com Israel a tentar o remate, mas Joel Queiroz a opor-se e a evitar que Israel visasse a baliza de Bebé. Bom movimento do Belenenses. Sim, ali podia-se simular para dentro, mas vai do lado direito. O Israel, se simulasse para dentro, tinha que rematar com o pé esquerdo. Arriscou realmente rematar com o pé forte. O Joel adivinhou e caiu e fez a barreira, a interseção com êxito. Formiga para movimentar o pontapé de canto. Formiga, que diga-se, há aqui um dado interessante também, que é o facto de Formiga, Costa, Arnaldo e Joel defrontam-se aqui. Formiga, o Belenenses, os outros três do Benfica, e eles que fizeram parte do Dream Team do Feixeiro de 2000-2001, campeão nacional. Portanto, Formiga são amigos nesse aspecto, e a verdade é que esses 4 jogadores jogaram juntos nesse Dream Team há 10 anos. Portanto, conhecem-se muito bem desde essa altura. Em relação à forma de jogar e a forma de levar o jogo. Dias tentou ultrapassar o adversário ali em sucessivas bicicletas, não conseguiu, ganhou a reposição. Joel Queiroz a tentar ultrapassar o adversário também não consegue. Estão ainda bastante espartilhados os movimentos ofensivos das duas equipas, levando em conta as disposições táticas lançadas por Alípio Matos por parte do Belenenses e também por parte de Paulo Fernandes na equipa do Benfica. Tentava Joel Queiroz trocar ali com César Paulo. Atenção, César Paulo rodopiou, vai fazer o golo. Não, porque Marcão é gigante na baliza do Belenenses. Grande movimento de César Paulo a rodopiar sobre o seu lado direito. Ora, aí está. O problema foi a bola ter entrado no pé esquerdo e depois a rematar com o pé direito. Nem sequer é o seu pé mais famoso, mas... Sim, mas o problema surge quando a bola entra no Joel. Uma bola da ala contrária, numa diagonal desta natureza, tem que estar sempre marcada. O problema é que não pode chegar um passe destes ao Joel vindo da ala contrária. E, portanto, aliás, o próprio Alípio, penso eu, que levantou-se e pediu logo à equipa isso. Ou seja, não pode entrar um passe na diagonal de 15 metros numa ala contrária com esta facilidade. Porque a partir do momento em que entra na ala contrária, a equipa está posicionada do lado da bola, tem que se reposicionar. É óbvio que o César Paulo, estando à vista do lado contrário, se a bola sai na ala contrária, vai estar à vista da ala contrária, e foi o que fez. O Joel recebe. Fruto dessa situação, o César Paulo ganha posicionamento, porque ganhou ali uns metros a equipa, e depois, obviamente, decisão, podia ter rematado, mas rodopiou, é muito mais forte do que o Israel em termos de jogo posicional, e só não foi golo porque a eficácia do César Paulo, e neste caso a eficácia positiva do Marcão, não permitiu. Olha a bomba do Joel Queiroz contra o corpo de Israel, passou por aí. César Paulo estava ali a pedir a bola ao seu companheiro de equipa. César Paulo, novo posse do esférico, tenta trocar com o Diego Sol, não consegue. O Belenenses a tentar lançar de pronto a contra-ofensiva. Marcado por César Paulo, Israel é obrigado a errar. Bebé de posse do esférico. Pontapeou longo para César Paulo centralizar. Diego Sol descaído pelo lado esquerdo. Levanta a cabeça para tentar perceber as movimentações dos seus companheiros. Joel Queiroz enche, grande defesa de Marcão. Grande pontapé de Joel Queiroz, levava o selo de golo e depois mais uma grande defesa deste excelente guarda-redes do Belenenses. Ora, aí está a repetição para ver. É fantástico ali o golpe de instinto de Marcão com o pé direito a defender. Benfica a tentar submeter o Belenenses a uma fase de sufoco. César Paulo, perigosíssimo a jogar de costas para a baliza. Marcão mais uma vez no duelo particular com César Paulo e com Joel Queiroz. Benfica a tentar controlar a partida. Picou Dias, não conseguiu ultrapassar o adversário. Ficou à sua frente André e não permitiu que Dias faça o lance até mais longe. César Paulo de novo, pé esquerdo. Joel Queiroz emenda e ao golo. Benfica! Golo do Benfica a 5 minutos do intervalo. A equipa do Belenenses desconcentrada, desposicionada e depois Joel Queiroz à vontade de baliza escancarada a tocar para o fundo da rede. É um lance, digamos, simples e previsível em termos defensivos para o Belenenses. Ou seja, a bola no lado contrário, mas o Joel, reparemos, o Joel está inexplicavelmente sem marcação. Há ali uma... Há uma falha de comunicação clara. Claro. Os jogadores do Belenenses ficam todos a olhar uns para os outros, então. Quem é que pode, exato. Houve ali problemas em termos de marcação. A bola na ala contrária para o César Paulo e sozinho o Joel ali é matador. É uma das situações que o Benfica é muito forte. É, na minha opinião, a equipa mais forte neste momento, não quer dizer que o campeonato não evolua e podemos reformular, mas em termos de capacidade de finalizar aos 6, 7 metros e com as percentagens de eficácia nessas zonas,
é, na minha opinião, a equipa que tem mais soluções a esse nível. E agora o Belenenses com grande oportunidade nos pés de Formiga, que não conseguiu concretizar, tinha tudo para fazer o golo. Bebé também saiu muito bem, faz uma mancha fantástica, diminui o espaço que Formiga tinha para fazer o golo e ele não consegue depois atinar com o ângulo inferior à direita de Bebé, que era por ali que tentaria fazer o golo. Um excelente lance do Bebé e também um bom lance do Formiga, surgiu sozinho, uma distração defensiva agora do Benfica. Primeira grande oportunidade por parte do Belenenses e a oportunidade do empate não deu. A verdade é que o número de oportunidades para o Benfica é maior. Não há dúvida que o César Paulo conseguiu, é um desafio para o Belenenses, é realmente com o César Paulo em campo, conseguir pôr o Benfica a fugir dos 6-7 metros. Reparemos, está a jogar com o César Paulo, o Benfica consegue ser muito forte neste nível, ou seja, aproxima-se claramente da habilidade adversária, como estamos a ver agora em campo. O Alipo já pôs, não sei se de propósito, presumo que sim, o Vinícius em campo, talvez para marcar o César Paulo, é um jogador a esse nível fisicamente mais próximo do César Paulo e pode provocar dificuldades, mas a verdade é que o Benfica, com o César Paulo em campo, como podemos ver, aproxima-se os 6 metros. Aproximando-se os 6 metros, se mantendo calma e paciência e esperando as janelas de oportunidade que o jogo dite, consegue, à partida, vai finalizar nos 6, 7, 8, 9 metros, com boas possibilidades de êxito. Como disse, é a equipa que acho que tem mais jogadores com capacidade para poder finalizar com êxito aos 6, 7, 8 metros. É a equipa com melhor eficácia nessa zona, presumo eu, na minha opinião, da primeira divisão. Marcão, obrigado a subir, a sair a jogar ali, matou no peito. Este guarda-redes do Belenenses que gosta muito de jogar com os pés também e é também excelente nesse aspecto do jogo. Certamente também ligeiramente prejudicado, ligeiramente digo eu, pelas alterações, novas alterações que a FIFA impõe este ano no futsal. Atenção ao Belenenses, pode fazer o golo, não consegue porque Bebé mais uma vez saiu, mas saiu até fora da sua área de rigor, cara a cara com Bruno. Há ali cartão na mão do árbitro da partida, vai tentar isolar o Bebé, mostra-lhe à distância o cartão amarelo. Estamos agora a rever. O árbitro considerou esta falta do Gonçalo, já deixou a camisola, sem dúvida. É uma boa decisão por parte da arbitragem. Ou seja, a questão aqui é se dava a lei da vantagem ou não. O cartão amarelo afinal então é mostrado ao Gonçalo exatamente por ter agarrado a camisola. Eu presumo que... Mas o lance prosseguiu. Exato, aí é que eu não tenho dúvidas, mas se fez assim é porque tem indicações nesse sentido. Ou seja, deixou dentro de um determinado espaço de tempo, podem deixar acabar a jogada e, não tendo tido êxito, não dar o benefício do infrator. A verdade é que se fosse golo, seria golo, presumo eu, mas assim não tendo sido, castigam, digamos, a equipa que fez a falta. Castigam, quer dizer, penalizam nesse sentido justo, digamos. Olha o pontapé de Formiga, de pé esquerdo, encheu contra o corpo de Gonçalo Alves, a bola a ser desviada e passa ao lado da baliza de Bebé. Mas um dos poucos erros com bola do Benfica, reparemos que este contra-ataque, obviamente, se é contra-ataque, tem que ser fruto, tem que ser na sequência de um processo ofensivo adversário. O primeiro erro com bola do Benfica, com alguma, portanto, põe em perigo a sua organização defensiva com bola, e a verdade é que contra-ataque, 1-0, o Gonçalo viu-se obrigado a agarrar a camisola, porque realmente distraiu, prejudicou o momento da finalização, e pronto, o árbitro considerou falta e deu amarelo. Provavelmente se tivesse passado muito mais tempo, tem que haver um tempo limite para poder parar a jogada ainda portanto, castigar o infrator, digamos. Belenenses ainda a jogar no seu meio campo. Era Formiga quem tentava isolar o seu companheiro de equipa, David, que há pouco foi lançado por Alípio Matos na partida. Sim, o David e um canhoto que já passou pelo Benfica, não jogou, mas passou pelo Benfica. E lançou também o Bruno. Exato. E, portanto, fez duas alterações pouco depois do golo apontado por Joel Queiroz. Estamos a aproximar-nos do final da partida e o jogo de repente fica também mais exigente. Começa-se a ouvir mais o bravado público aqui na Luz, que compõe agora muito mais esta casa. Eu acredito que tenhamos aqui um pavilhão da Luz com cerca de 80% da sua capacidade. Atenção ao Benfica, Gonçalo Alves com oportunidade à frente do seu pé esquerdo para elevar para 2-0. Muito bem a quebra ao meio. Centralizado ali por Dias, que espera a presença de Gonçalo Alves, descaído pela banda direita, mas depois a não conseguir atinar com a baliza de Marcão. Muito bem trabalhado, quebra ao meio, com a bola entrou, que é o problema. A bola não quebra no meio. Para entrar é porque tem ajudas suficientes, senão a bola não pode entrar no meio. A bola entrou no meio
a ajuda, se não está lá, teve que lá ir, tendo que lá ir ao meio, atrasado, o jogador que estava sob marcação fica liberto e foi o que aconteceu. Por cima o Gonçalo de ângulo aberto, só não foi gol por acaso. Eu chamo a atenção a outro pormenor, que é a questão do tempo de saída do Marcão. O Marcão, reparemos, a ler sempre a jogada, percebeu que a bola ia ao meio e era interessante se tivéssemos depois o lance outra vez, que a forma e a rapidez com que o Marcão de repente aproximou-se do Gonçalo. É especialmente rápido a fazer este tipo de situações. Ficamos aqui com o resultado desta jornada. Alpendurada 6, Freixeiro 10, ou seja, sofre mais uma quantidade enorme de gols. Esta equipa do Alpendurada que na passada semana sofreu essa copiosa derrota por 17-2 diante da equipa do Belenenses. Sim, o Alpendurada, o plantel ainda está a ser afinado. João Queiroz está no 1 para 1, mas não, prefere esperar ali pela presença dos seus companheiros de equipa. Diego Sol. Mas é de sofrer 27 golos, não é compatível com uma primeira divisão, é um facto. É uma equipa, jogadores com pouca experiência, com quase nenhuma experiência de primeira divisão, portanto, com pouco domínio a este nível dos tempos de decisão e dos timings ofensivos e defensivos. A verdade, sofrer 27 golos em 2 jogos é mau nesse sentido. É demais. É demais. Belenenses, posse do esférico. David estava ali a controlar. Arnaldo a movimentar para Joel, tem apenas um jogador pela frente, agora sim já se compõe a defensiva do Belenenses e por isso Joel joga para trás para Diego Sol. Centralizou, fica ali Joel na cara do gol e a tirar o posta passe de Arnaldo Pereira. Excelente jogada. Excelente jogada da equipa do Benfica, uma triangulação a envolver ali os jogadores encarnados, com Arnaldo depois a definir para Joel Queiroz e este a tirar com estrondo ao posto do Benfica, com tudo para fazer o segundo gol. De resto está muito mais próximo de o fazer do que o Belenenses de reduzir o placar, que neste momento é favorável à equipa da casa. O Benfica vai vencendo por 1-0. Vai valendo esse gol de Gonçalo Alves, apontado a 5 minutos do intervalo. Estamos a 1 minuto e 50 do fim. Sim, Arnaldo, que já está em campo. Ele teve a pré-época todo sem jogar. Começou a jogar agora só na altura do campeonato. Dos 17 jogos que o Benfica fez da pré-época, ele não jogou nenhum. Tem um problema a nível do malelo do pé. E tem ali uns ténis cor-de-rosa. Sim, não discuto o gosto. Os famosos ténis Sanjos do Arnaldo. Portanto, está à procura agora começa a jogar, um jogador com muita experiência, obviamente. Não precisa de muito tempo para voltar a ficar bem, mas é óbvio que está atrasado em relação aos companheiros e agora já está aparentemente tudo em ordem em termos físicos e começou a jogar, mas perdeu em termos de jogo a pré-época toda. Jardel a fazer jus ao nome e de cabeça a tentar avisar a baliza contrária. No futsal é raro ver-se um gol de cabeça, mas às vezes acontece. O Arnaldo, que é uma... Aliás, no pavilhão está aqui o Jorge Braz, no Seleção Nacional, a assistir à partida. Ele vai fazer a convocatória agora terça-feira para o Grande Prix do Brasil. O Arnaldo será um dos jogadores, ele não foi convocado agora para o estágio. Olha o Arnaldo, fica ali cara a cara com o Marcano, não, mas insiste a equipa do Benfica com César Paulo. Não conseguiu controlar o esférico, a bola vinha viva e assim chegou aos pés de Arnaldo. Depois de César Paulo tenta lançar a segunda vaga, mas com demasiada velocidade e por isso se perde o lance de ataque. Vamos agora rever. Ora, aí está, ele tenta devolver ali a Arnaldo, mas percebeu esse movimento a equipa do Belenenses para fazer o corte. Bruno, que há pouco se distraiu em termos defensivos no lance 2-2 com o Arnaldo. Distraiu-se e atrasou-se da marcação ao Joel, e o Joel também tem mérito na forma como fizeram ele e o Joel a combinação, ele e o Arnaldo com a combinação. Agora, ele é um dos aspectos a limar, está muito melhor mesmo assim, mas estes timings defensivos, estas, digamos, entre aspas, distrações, não vai ter que ainda continuar a limar. Já está muito melhor mesmo assim, e a verdade é que depois este lance de 2-1 defensivo, ele ficou no meio, às vezes cai-se logo no jogador, e a verdade é que cortou a bola. Zé Maria a encher o pé, solicitado por Jardel, estava na carreira de tiro, mas atirou muito por cima. Arnaldo enfrenta Zé Maria, não consegue ultrapassá-lo. Jardel dá o apoio defensivo à sua equipe e consegue conjurar o lance de ataque da equipa encarnada. Zé Maria para Marcão, com poucas soluções, mas consegue desenvencilhar-se. A equipa do Benfica a fechar o espaço, o Gonçalo Alves a fazer o corte e a manter o jogo controlado no meio campo ofensivo, meio campo defensivo para a formação azul. Zé Maria, movimentar para Marcão. Agora para a esquerda. Benfica a subir um pouco a marcação. Tenta chamar um pouco a equipa do Benfica. Zé Maria não tem solução de passe, agora sim envia para Jardel. Troca com o seu companheiro de equipa, que na circunstância era Nené. Pode sair, remate de Bruno, tenta ganhar espaço, sai o remate cruzado com muito perigo.
A bola não toca nenhum dos jogadores que tinha à sua frente e por isso leva o perigo até junto à baliza de Bebé. Estamos agora a rever. Grande movimento, tirado à frente de César Paulo. O remate sai de pé esquerdo e não passa muito longe do poste direito da baliza do Benfica. Portanto, lançou o Davi, que é muito bom no 1 para 1 defensivo. Bruno. Vemos agora o Marcão a tentar jogar a guarda-redes avançado, ou seja, falaste há pouco nisso, ou seja, os guarda-redes agora só podem tocar uma vez no seu meio campo, só podem voltar a tocar no seu meio campo se a bola tocar no adversário, uma única vez, sempre. E, portanto, aí claramente dificulta a tarefa do guarda-redes avançado e, portanto, o Marcão vai estar muito menos em jogo este ano do que nos anos anteriores. Ele e todos os guarda-redes que subiam mais no meio campo defensivo e usavam essa estratégia, as equipas que usavam essa estratégia de uma forma mais vezes. Marcão a tentar o remate, defende Bebé, guarda-redes em foco neste final de primeira parte, tal como tinha acontecido também no início desta partida, que o Benfica vai vencendo por 1-0 no Pavilhão da Luz. Um segundo apenas para jogar esta primeira parte, movimentado o pontapé de canto. E ao final desta primeira parte, o Benfica vai vencendo por 1-0. O jogo grande da jornada 4 que opõe os encarnados aos azuis do Restelo. Voltamos daqui a pouco. Até já, fique connosco para o melhor futsal português. Estamos de regresso para a segunda parte deste interessantíssimo jogo de futsal, o jogo grande da jornada 4 que opõe o Benfica ao Belenenses. Os encarnados vão vencendo por 1-0 em casa, gol de Joel Queiroz a 5 minutos do final da primeira parte. Belenenses para movimentar agora para o início do segundo tempo com Zé Maria ali de perto do esférico para dar início então a esta segunda parte com mais de 1.500 espectadores neste pavilhão número 2 da Luz. Está em jogo a liderança do Nacional de Futsal, levando em conta que o Fundão, que também tem 3 triunfos consecutivos nas 3 primeiras jornadas do campeonato, não vai poder jogar com o Sporting, porque o Sporting esteve nesta semana embrenhado nas competições europeias, tendo passado então de lugar garantido na ronda de elite da Taça Baixa. Sim, e diga-se, já só em termos de lançamento da UEFA Cup, é um excelente resultado para o futsal português, jogou fora, é sempre difícil jogar fora, ganhou os 3 jogos, margem mínima 2, mas ganhou os 3 jogos, sempre superior aos adversários, garantiu o lugar na ronda de elite, que diga-se que vai apresentar a candidatura a organizar o grupo da ronda de elite, ou seja, são 16 equipas agora, 12 apuradas desta fase principal, mais as 4 cabeças de série, entre elas o Benfica, e o Sporting vai candidatar-se a organizar esta ronda de elite. Sabemos que há vários candidatos, nomeadamente Itália vai candidatar-se, mas a Bratislava também vai candidatar-se novamente, e portanto, nesse aspecto, a candidatura tem que ser apresentada até quinta-feira, mas está em fase de conclusão e vai ser apresentada. Portanto, é uma candidatura forte. Portugal está muito bem visto. O Benfica não vai apresentar a candidatura, porque o Sporting vai apresentar a candidatura, mas sabemos que vai estar no sorteio no dia 10 a reforçar a candidatura, já a apresentar a candidatura à possível presença na Final Four. Ou seja, é óbvio que depois tem garantido desportivamente a presença, porque a organização é sempre dada a uma das equipas que participa na Final Four, a não ser que não houvesse nenhuma a querer organizar, que é todo improvável, e portanto o Benfica vai estar no sorteio. Olha o David ao poste, Joel a chegar atrasado para a emenda, com estrondo que o jogador do Benfica, Davi, dá início então a esta segunda parte, mais forte ali, a conseguir tirar o pão da boca de Formiga e depois a bater com o pé direito com o guarda-redes do Belenenses, Marcão, completamente batido. Do Formiga. Mas para concluir isso, portanto, Portugal vai estar representado com 2 equipas em 16, fruto do Benfica ser campeão europeu. E, portanto, além dos delegados, Pedro Dias, João Rocha, que tiveram agora na fase principal, temos o Eduardo Coelho também teve, ou seja, o futebol português em grande. Não tenho dúvidas que a candidatura do Sporting vai ser fortíssima e claramente candidata a ser uma das escolhidas, não tenho dúvidas nenhuma sobre isso. E, portanto, vamos ver o que o sorteio ditará, que é dia 12. O Benfica é esse que tem um osso, poderá ter um osso mais duro de roer, tendo em conta que não vai organizar a UEFA Cup, essa ronda de elite, que é a Itália, porque não pode defrontar nem não pode estar nem no grupo do Sporting, e como é cabeça de série não vai estar no grupo dos outros 3 cabeças de série, porque vão estar cada um no seu grupo, e portanto ali o perigo poderá vir mais ou unicamente da equipa italiana, o Monte Silvano, que foi apurado. Portanto, o sorteio dia 12 ditará essa situação, mas realmente uma UEFA Cup a ser disputada no final de novembro e com
boas perspectivas do Sporting e Benfica poderem ter aspirações de ir à Final Four, inclusive, diga-se, qualquer uma das duas, apesar de haver o El Pozo, a ser, com os plantéis que tem, candidato a poder ganhar a UEFA Cup. Isso diz muito também da força do futsal nacional, da aposta dos clubes no futsal. O remate da equipa do Belenenses com André, o grande artilheiro deste campeonato, número 15 da equipa do Belenenses aqui em foco. Sim, ele não tem tido, acho que não teve nenhuma oportunidade para rematar com boas probabilidades de êxito e, portanto, nesse aspecto ainda não teve hipótese de mostrar aqui. O Benfica, que uma primeira parte com uma vitória justa, sem dúvida, foi a equipa mais forte, dominou mais minutos da primeira parte, esteve mais vezes perto da baliza, teve mais oportunidades e, portanto, uma vitória justa. Muito bem, André, a fazer ali a curtinha meia-lua sobre Dias e depois Davi a aparecer e a fazer a falta cirúrgica. Lá está, porque ficava em boa posição. André está a procurar a tal posição para o remate que lhe tem faltado ao longo desta partida. E nesse aspecto, 1 para 1 ofensivo, está mais confiante. Ele não fazia isto tantas vezes, agora faz, procura, já conhece melhor o futsal português, os jogadores, portanto, à procura destes lances com mais frequência. Olha o Israel para transformar o pontapé livre. Tem à sua frente apenas César Paulo, por isso lateraliza para André, de novo para Israel, pela frente César Paulo, mas não consegue o Belenenses dar aqui sequência a esta tentativa de lance de ataque. Já movimentou o Bebé manualmente para César Paulo, só para ali o toque de Israel, sem falta é a reposição de linha lateral para a equipa do Benfica. César Paulo, que lá está, como falámos, o Benfica com o 3-1 sendo menos previsível, mas estamos a ver o resultado, o Instituto com o Módicos. 3-0. Ainda não terminou, portanto... É o jogo que ainda está em curso, para já o Instituto do João V vai avançando por 3-0 o Módicos. O jogo parece estar mais do que sentença. O Instituto que empatou em Louros com o Sporting na jornada, depois perdeu, entretanto perdeu também ganhou o Rio Ave, mas perdeu em casa com o Fundão, mas é uma equipa candidata. O Módicos, que é uma equipa que subiu, mas é uma equipa muito boa em relação a nível médio da primeira divisão e, portanto, para já 3-0 é um muito bom resultado para o Instituto. João Queiroz a tentar ganhar a Zé Maria, mas mais forte o jogador da equipa azul, mas afastar o perigo de qualquer maneira. O desafio do Benfica em termos de 3-1, o 3-1 do Benfica com o César Paulo realmente fica forte nos 6 metros, ou seja, forte no sentido aproxima-se dos 6 metros, mas não conseguiu desequilibrar tantas vezes como provavelmente gostarão e desejarão, tanto a equipa do Benfica e a equipa técnica. Esse aspecto não tirou muito benefício do 3-1, a não ser aproximar-se da baliza, a não ser já é um por maior. Agora em termos ofensivos, o Benfica pode melhorar no aproveitamento do 3-1 para proporcionar mais finalizações, que foi o que não aconteceu. João Queiroz dominou com o peito, tenta ganhar espaço, depois não consegue controlar. Israel conseguiu recompor-se depois de perder ali o espaço que foi suficiente para o César Paulo levar o perigo até junto da baliza do Belenenses. Agora aqui estamos a rever. Demorou a rematar e foi aí que ganhou posição, muito bem, mas depois não conseguiu finalizar. Podia ter rematado na descida da bola, mas deixou o esférico. Pedia-se logo ali o remate e o Israel depois mais rápido conseguiu e mais baixo, lá está. Os mais baixos não têm só desvantagem, o facto de ser mais baixo conseguiu... Neste caso foi a mesma vantagem. Exatamente. Para o jogador do Belenenses. Mas o bocadinho que ele cometeu foi deixar a bola bater nos tacos. David não vem em boa posição, mas Marcão mais uma vez em grande o guarda-redes do Belenenses. Ele é muito forte a sair, é muito rápido. Vejam onde é que está o Marcão e rapidamente aproximou-se do Davi. Ele lê muito bem as jogadas de 1 para 0 defensivo e consegue quase sempre posicionar-se bem. Para ser batido tem que ser mesmo penteado à bola e fugir dela. O Ricardinho, por exemplo, fazia isso muito bem. Fruto da sua qualidade técnica, porque realmente não é fácil surpreender o Marcão a esse nível. Sobretudo não lhe podem dar tempo nenhum para ele pensar o posicionamento, e era uma coisa que o Ricardinho fazia, como disseste muito bem, porque era quase venenoso. A recepção e toque para a concretização, o espaço que havia entre uma coisa e outra era mínimo, e isso era aquilo que fazia de facto a diferença nesse grande jogador que emigrou para o Japão. No fundo, o que tem mais capacidade para surpreender, e surpreendia, sem dúvida. Ele que diga-se só uma parte em relação ao Ricardinho, já tive a oportunidade de falar, trocar algum e-mail com ele, e temos visto, quer no site dele, alguns vídeos, e ele que já tem marcado golos em todos os jogos, ou seja, ele já marcou, penso eu,
nas 7 primeiras jornadas do campeonato consecutivamente, ou seja, marcou em todos os jogos, pode ser um recorde lá no Japão inclusive, ele tem dado muito bem e tem feito magia lá no Japão e portanto ainda bem, é bom para o futsal português, é bom para ele e está a deixar lá a sua marca e ainda bem que é assim. César Paulo, de costas para a baliza como ele tanto gosta, a esperar ali a presença de Davi. Benfica a organizar a sua jogada de ataque. Davi a olhar para um lado, mas a tocar para o outro e a solicitar César Paulo, que contudo não consegue atirar com êxito para a baliza de Marcão. Eles combinam muito bem, o Davi e o César Paulo. O Davi para mim é o jogador até agora melhor nesta época. Apesar de ser uma equipa homogénea e com poucos destaques individuais, no fundo é mais um destaque coletivo. O Davi tem sido dos jogos que eu vi, tive a oportunidade de ver muitos. Para mim foi o melhor jogador deste início da época, muito forte. Muito forte mesmo em todos os aspectos do jogo. E ele combina muito bem com o César Paulo, porque ele faz muito bem o movimento, passa de primeira ou de segunda para o pivô e aproxima-se muito rapidamente com uma simulação na zona central e remata muitas vezes depois ali aos 7, 8 metros com muito perigo. Bebé a captar, a servir Davi, espaço agora para Davi, entretanto fechado. A presença do jogador do Belenenses, que era Bruno. César Paulo à procura do lado direito, ele é muito mais forte no meio e no lado direito, porque o fruto do pé esquerdo que tem, ou seja, não é tão forte do lado esquerdo ofensivo. E sempre que César Paulo entra no lado esquerdo, digamos, a equipa adversária fica um pouco mais descansada, digamos. Se a bola entrar no César Paulo do lado direito do ataque ou do meio, e o César Paulo é muito forte e é sempre muito mais perigoso para a equipa adversária. César Paulo, como dissemos que vai agora à seleção, Ricardinho, que é possivelmente de Meirã agora nesta escolha do Jorge Brás terça-feira, ele vai escolher 15 jogadores para ir ao Grande Prix. Olha o Dias, o pontapé, não, a bola enviada para trás, João Queiroz, jogada de ataque do Benfica no meio campo ofensivo. Davi para César Paulo, está à espera da movimentação dos seus companheiros de equipa. Mas o jogo fica mais parado pela esquerda, mas obviamente que fica um pouco mais parado. Muito mais parecido agora aqui com os xadrez, porque estão à espera do erro do adversário, da desmarcação de um companheiro de equipa para poderem depois pensar a jogar. Mas tem sido perde uma um pouco aposta. o espetáculo na rapidez, mas por vezes acaba por se ver também muitos golos assim. Exato, o Paulo Fernandes tem apostado nisso, ou seja, César Paulo no meio, Dias no ala, Joel Davi vai estourar, Marcão com uma sapatada por cima da travessão a aliviar o perigo. O Belenenses continua muito forte defensivamente. Este jogo vai ter sempre poucos gols em princípio, a não ser que isto descambasse de uma forma descontrolada. Portanto, o normal é ver poucos golos. O Belenenses continua muito forte defensivamente. Tem ainda para melhorar em termos ofensivos. Olha agora o 2-1, mas Joel Queiroz já está ali em apoio. Jardel vai dividir com o Bebé, mais forte o guarda-redes do Benfica. E agora não havia necessidade. É um estouro ali contra as pessoas que estavam na bancada. Obviamente que ele tentou foi livrar o perigo ali de junto da sua baliza, mas acabou por fazê-lo de forma ali impetuosa. E há um adepto que fica bastante maltratado. É um perigo. Jardel, olha o pé esquerdo, o remate, a bola ali nas mãos de Bebé, divide com o jogador da equipa do Belenenses, entra o jogador, não entra a bola e por isso passa o perigo. Isto é uma ação, atenção que é uma ação fabulosa do Bebé. O Bebé defendeu de uma forma controladamente o primeiro remate. Grande remate de Jardel e depois é espetacular a forma como Bebé impede depois aquilo que era um golo cantado da Vinícius. O Vinícius já estava a contar no cabeceamento. O Bebé, duas ações fundamentais. Uma é conseguiu posicionar-se bem. E é o gol do Benfica, Joel Queiroz, a passe de Dias. Grande resposta da equipa encarnada. A formação azul criar perigo segundos antes. E o Benfica a elevar para 2-0 a contagem a aproximadamente um quarto de hora do fim do jogo. Isto é 3/4 de gol do Dias, reparemos. Ajuda tardia, ali o Bruno tinha que estar mais ao meio. O Vinícius também um pouco mais ao meio, porque foi passado o Nené, o Vinícius chegou tarde. A primeira ajuda, a cobertura defensiva, ainda mais tarde chegou. O Vinícius depois é obrigado a reposicionar-se. O Joel depois, lá está de primeira, a matar aí. E em cima de primeira, o que impediu o Marcão de posicionar-se num 1-0 atempadamente. E depois há aqui outra coisa que me parece também fundamental. Mais uma vez ele está encostado à banda direita, o Dias. Tem a bola ali, como está precisamente neste momento, à frente do seu pé esquerdo. Parece haver pouco espaço para ele fintar para dentro, porque há pouco mais do que 1 metro para ele conseguir fazer a finta. Mas é precisamente por aí que ele faz a finta, que é até muito simples. É tocar para a frente, apanhar ali o adversário de pés bem fincados no chão e escapar de forma impressionante, impossível até para que o adversário consiga seguir o seu. Tem que haver ajuda. Estamos a falar disto no aspecto defensivo, e logo por coincidência um mérito ofensivo também, diga-se, do Dias, mas algum mérito defensivo
fruto de posicionamento tardio em termos de coberturas, quer do primeiro, quer do segundo cobertura. E portanto aí o Benfica depois já há mérito quem tem bola, porque quem tem bola surpreende, em teoria surpreenderá sempre mais do que quem não tem bola, mas isto é a modalidade, ou seja, um lance de gênio do Bebé, quer dizer, genial do Bebé, como estávamos a concluir, mais do que a primeira defesa, que é uma defesa, digamos, com possibilidades de êxito. A segunda é de outro mundo. Ele conseguiu colocar sempre a ver o jogo, conseguir ver a jogada, estar em pé rapidamente e conseguir posicionar-se para ir tirar a bola da cabeça do Vinícius no fundo. Eu diria que este gol do Benfica é mais de metade do Dias, outra boa parte do Bebé anteriormente, porque salvou o empate, e depois o Joel para finalizar de primeira, também com qualidade. Notei ali Notei e gostei de ver, de facto. O Bebé aproveitou a comemoração do gol, ele não foi lá para comemorar junto dos seus companheiros de equipa, deslocou-se até junto da massa adepta do Belenenses para pedir desculpas à pessoa que acabou por levar ali com a bola, que ele afastou com ímpeto para lá da linha lateral. Ficou-lhe bem. Sem dúvida. É um perigo na bancada, nesse aspecto tem este perigo de futsal, que realmente pode acontecer. Recordo-me há uns anos, não muitos, uma infelicidade que uma pessoa, que era jogador inclusive de futsal, estava a beber uma lata e isto lhe aconteceu, estava com a lata na boca na altura, só referi rapidamente, e depois acabou por ter problemas na boca, dentes, etc, porque levou com a bola quando estava a beber uma lata logo nesse preciso momento. Tem que se ter muita atenção. Mas lá está, isto é uma modalidade, como vimos a falar, o Benfica mais matador, claramente, e a verdade é que menos oportunidades de jogo. Aqui temos o gesto do Bebé, primeiramente ele afasta a bola, aqui temos a senhora que está ainda a queixar, foi um pontapé violentíssimo. Depois desta imagem que o Rogério Borges nos trouxe aqui, e ainda bem, porque prova também aqui que não houve qualquer segunda intenção por parte do Bebé. Depois disto, quando houve a pausa para o golo, o Bebé foi lá pedir novamente desculpas à senhora que ficou ali, obviamente ainda com as dores depois daquele alívio desmedido do Bebé, e ainda bem que ele o fez pela segunda vez. Amarelo para o Jardel agora, por palavras. Já no jogo passado também sofreu um amarelo por palavras. No jogo passado não, há 2 semanas. Então pensámos até que era por falta, mas foi por palavras, e portanto amarelo para o Jardel. Nesse aspecto é lógico que é uma reação, digamos, humana e natural, mas depois é penalizado pelo amarelo. É ele e a equipa. Ele e a equipa, no fundo. O Belenenses agora a tentar jogar mais no meio campo ofensivo. O Benfica para já vai reagindo bem, concentradíssimo em termos defensivos. Vimos ali o árbitro, tem uma inovação também deste ano, ou seja, eles quando é golo e amarelo vão para a mesa indicar. Olha o Benfica, pode chegar ao terceiro, mas agora essa oportunidade. Esteve ali o jogador do Benfica com a possibilidade de fazer o 3-0, César Paulo. Deu de novo de posse do esférico, a dar para Marinho. É uma das situações. A segurar para César Costa, muito bem jogado, a toda a largura do terreno, mas Davi viu ali uma esmola tão grande que acabou por desconfiar, não é? Não é desconfiar, ele quis fazer como tem que ser feito, que é a recepção e depois logo em andamento. Mas correu-lhe mal. A recepção correu-lhe mal, mas é a recepção como tem que ser feito um jogo de elite. Receber orientado e logo a preparar o gesto seguinte. Correu mal, mas é assim que tem que ser feito. Era mais fácil de uma recepção mais segura, mas no fundo menos orientada para o jogo. Quis fazer orientada para o jogo e é assim que tem que ser feito reforço, só que correu mal, mas isso tem a ver com os gestos técnicos. Jardel para Marcão, de novo Jardel. Lá vemos, o Marcão tem que receber a bola no meio campo ofensivo, ou seja, tocou uma vez já no meio campo defensivo, não pode voltar a tocar uma segunda no meio campo defensivo sem que a bola toque no adversário. Pontapé do Vinícius, a bola levava chispa. Isto muda muito porque, obviamente, antes o guarda-redes conseguia estar a gerir a posse de bola, estando no fundo a 15 metros da baliza, e agora tem que estar a 20 metros da baliza, o que muda muito em termos de jogo. Cai Pedro Costa na grande área do Benfica. Não falámos da arbitragem em relação a este amarelo. Temos aqui o António Cardoso e o Ricardo Eufrásio, uma dupla já há muito tempo e presente em muitos jogos a doer. Vamos a ver aqui. Tocou-lhe ali no joelho, com o joelho, penso eu. Ele tenta disputar o esférico, não há a mínima dúvida, tenta jogar a bola, só que depois acaba por tocar ali com o joelho de Pedro Costa. O Costa não há a mínima intenção. Protegeu bem demais a bola. Exatamente. Mas o Ricardo Eufrásio e o António Cardoso, que estão há muitos anos juntos, e portanto o António Cardoso, que
até há pouco tempo internacional, porque acabou a carreira fruto de atingir os 45 anos. Ele, em termos de nacionais, ainda pode apitar desde que assim entendam, e ele entende até aos 48, ou seja, internacionalmente acabou aos 45. Em Portugal ainda pode apitar até o ano em que completa 48 anos, mas é uma dupla já há muito tempo, habituada a estes grandes jogos, e portanto nesse aspecto com tudo para realmente, como até agora, fazer uma arbitragem positiva. Estamos a rever o lance do segundo golo, o grande trabalho de Dias. Ajudas, tempos defensivos todos atrasados, tempo defensivo atrasado do Nené, tempos defensivos atrasados das coberturas, quem tem bola tem mérito, à vontade. E portanto depois a qualidade técnica do Benfica a fazer a diferença. 2 golos do Joel Queiroz nesta partida, que leva para 7 a sua conta pessoal do Nacional de Futsal. A bola caprichosamente sobrevoou ali uma das traves do pavilhão, mas não embateu em nenhuma. Mas o Belenenses agora vai ter que, ou seja, não conseguiu o empate naquele lance, claramente com menos situações ofensivas do que o Benfica até agora, em quase 30 minutos, mas teve uma ou outra. A verdade é que vai ter que, com 2 golos de diferença, vai ter que arriscar mais. Como dissemos, defensivamente eles continuam a estar bem, continuam a estar fortes, é de esperar sempre o Belenenses muito forte a esse nível. Ofensivamente também fruto de todas as entradas que teve, e recordemos que só o Jardel, jogador de campo, é que se mantém da época passada. O resto é o Marcão e o Marco Mateus guarda-redes. É normal, mesmo com a experiência toda que os jogadores foi buscar, o Formigas, Israel, etc. Ofensivamente vai demorar ainda mais tempo para estar afinado, e este jogo também é um pouco a prova disso. E portanto ofensivamente vai ter que mostrar um pouco mais e perceber-se que tem capacidade aqui para marcar o 2-1 pelo menos e entrar no jogo novamente, porque com 2-0 o Benfica vai gerir a posse de bola o melhor possível. Os timings de segurança em termos de jogo vão ser otimizados e portanto pede-se aqui agora um Belenenses mais forte nos ofensivos para conseguir eventualmente criar mais perigo ao Benfica. Outro jogo que está a decorrer nesta quarta jornada é o AMSAC Vitória dos Olivais, com o AMSAC a vencer por 1-0. É um jogo do campeonato dele, ou seja, são equipas claramente candidatas a ficar na linha play-off, play-out. Estes 3 pontos são 3 pontos no título deles, que é, portanto, o da sobrevivência. Da sobrevivência. Jardel encher o pé esquerdo, mas sem perigo para a baliza de Nené. Agora o resto do Benfica a controlar com olhar e foi QB para este lance. Já movimentou o Bebé para Joel Queiroz. Tenta tocar para Pedro Costa, mas aparece Jardel, intromete-se. O Belenenses pode chegar ao golo. Atenção, mais uma vez Bebé a aparecer ali frente a frente com o jogador do Belenenses, que era Formiga. Mas tudo começou numa jogada do Benfica em que está a tentar aproveitar a subida de pressão do Belenenses para fazer substituição volante. Não se percebeu, não sei se percebeu na imagem, mas o Joel estava junto ao banco para fazer substituição volante e a saída de pressão com essa substituição estratégica, como já apelidámos o ano passado. Portanto, a verdade é que não fez, não saiu e a equipa Benfica descontrolou-se em termos de posicionamento. E o Belenenses conseguiu reparar a bola, porque o Benfica nem sequer fez a substituição estratégica, nem conseguiu manter a posse de bola e deu origem a um contra-ataque do Belenenses muito perigoso e só não deu golo porque depois do timing de passe não foi o mais indicado. Formiga para Zé Maria. A dar para trás para Marcão, guarda-redes da equipa do Belenenses. Sempre muito solicitado no jogo de pés. Agora Israel com o espaço à frente para servir Formiga. Já tem ali a presença de Jardel, trocou com o luz esférico. Oferece ali a hipótese a Zé Maria para rematar, mas intromete-se Marinho a fazer o corte. Posição lateral para a equipa do Belenenses. Jardel para Marcão. Vai encher o pé o guarda-redes. Não, já passou pelo primeiro, pelo segundo. A equipa do Belenenses a poder chegar ao gol e consegue. Zé Maria não comemora aqui na luz. Apenas vai ali enviar um beijo para a câmara da RTP, mas não acaba por festejar. É bom recordar que ele representou durante muitos anos o Benfica. Foi de resto o único clube em Portugal que ele representou. Mas um desequilíbrio provocado pelo Marcão. O Benfica não acreditou que o Marcão... O Benfica, ou pronto, primeiro defendeu o possível primeiro remate do Marcão. O Marcão não rematou e o Benfica estava a preparar-se defensivamente para esse primeiro remate, ou seja, dali Bebé defenderia, ou pelo menos causaria pressão depois para o lado do Belenenses. A verdade é que o Marcão não fez, e essa simulação fez toda a diferença, porque desequilibrou defensivamente o Benfica, porque depois foi obrigado a fazer efetivamente tarefas defensivas com o Marcão e depois não reposicionamento de Nala contrário do Zé Maria.
e isolado desviou para a baliza. Como disseste, Zé Maria, benfiquista. Isto é uma prova que os clubes, as pessoas às vezes não entendem que os árbitros não podem apitar jogos se forem sportinguistas ou benfiquistas ou do Belenenses, porque, quer dizer, o Zé Maria é benfiquista e marcou um golo, obviamente, como tem que fazer. Obviamente, ninguém está à espera que o Zé Maria marque autogolo só por ser benfiquista. Portanto, tem que ser profissional e, como, portanto, os árbitros mostrarão, e, portanto, apitar bem. Não porque são deste ou daquele clube. É o meu elogio que se pode fazer ao Zé Maria. E, no fundo, estender isto para este tipo de abordagem os jogadores estão ali para fazer o melhor possível, para serem competentes, independentemente do que é que trazem como background. E o gol do Zé Maria tem o condão de colocar o Belenenses ainda mais ligado à corrente nesta partida. Vantagem do Benfica de apenas um gol, vai vencendo por 2-1 aqui no Pavilhão da Luz. César Paulo com espaço à frente, troca ali com o jogador da equipa encarnada. César Paulo de novo solicita se não consegue armar o remate. Pedro Costa insiste por cima. Jogada de ataque da equipa do Benfica. Está mais uma vez ali a rondar a baliza de Marcão. Pontapé de canto para Dias, que aqui não conseguiu visar com êxito a baliza do guarda-redes azul. Sim, mas o jogo agora vai estar mais aberto, claramente. O jogo vai estar a jogar-se em mais metros, porque vai haver mais transições, vai haver mais risco, nomeadamente por parte do Belenenses, com um golo de diferença. A faltar ainda 9 minutos, vai conseguir gerir com alguma segurança estes próximos minutos. Obviamente, tem de ter atenção, o Benfica vai querer marcar o 3-1 e matar o jogo, aproximar-se mais da vitória, mas vai conseguir, não precisa entrar já em desespero, vai seguramente depois apostar no Marcão mais para a frente ou até num guarda-redes avançado de campo, e portanto aí o jogo vai ser mais interessante até ao fim agora. Espaço à frente para Formiga poder correr, mas Diego Sol, aliás, a fazer o corte, depois de Pedro Costa ter sido ultrapassado. Marcão a subir no terreno. Israel, vinou no peito, baixou para os tacos. Controlou e enviou para trás para Marcão, guarda-redes da equipa do Belenenses. Tenta ensaiar a finta Formiga, de novo para Marcão. Está a Formiga a travar com o sol da bota, a solicitar André, pode fazer o golo. E quem salva o Benfica é ali o César Paulo, estava em excelente posição porque Bebé já estava batido no momento em que o jogador do Belenenses, Bruno, visou a baliza do Benfica. Muito bem trabalhado o guarda-redes avançado de parte do Belenenses. Arriscou um pouco o Israel, porque efetivamente se aquele passe não entra era muito arriscado e podia sofrer gol, porque o Marcão está fora da baliza, não está a 15 metros, já está a 21 pelo menos, mas bem trabalhado, valeu o risco. Isto é uma das situações agora do guarda-redes avançado, ou seja, se tiverem mérito é porque conseguiram desequilibrar, mas se tiverem de mérito também ter um castigo, digamos, merecido, por isso é que esta situação é muito mais justa para o jogo, além de tudo que implica em termos de qualidade do jogo. E a verdade é que muito bem trabalhado por parte do Belenenses, porque o Marcão pôs na ala, fruto do posicionamento defensivo do Benfica, surgiu um jogador no meio que era o Formiga e acabou por criar superioridade numérica por parte do Belenenses e só não deu golo por infelicidade da finalização neste caso. Portanto, bateu no César Paulo como podia não ter batido perfeitamente. Falta clara agora de Israel a agarrar o corpo de Diego Sol e levar o consequente amarelo. A arbitragem, diga-se que é uma das alterações, falámos nessa questão dos árbitros agora irem à mesa mostrarem, penso eu que vais ter que ir à mesa. Vemos agora não é à mesa, vemos a indicação do árbitro indicar o número da camisola e diz isto para os golos e para os amarelos, e o segundo árbitro neste caso já não está é o primeiro árbitro que agora fica junto aos bancos em vez de ser o segundo. Olha o André, ganha o espaço do Bebé pela frente, muito bem André na mancha. Muito bem Bebé. A perceber qual era a intenção do André, colocar ali pelo ângulo mais próximo, rasteiro, mas o Bebé percebeu e deu a intenção do André, o melhor marcador desta equipa do Belenenses. Mas o Belenenses mais perigoso agora. Muito mais, temos jogo. Temos jogo porque o Belenenses como que renasce então das cinzas. André tentou centralizar para a posição onde estava Bruno, mas estava desenquadrado. É porque o Marcão é perigoso, porque vai ficar sozinho e remata bem ainda por cima. É um jogador que joga muito bem com os pés, como provou aliás no golo do Belenenses. E o Formiga ficando, por exemplo, do lado direito é muito perigoso no 1 para 1, portanto não tem que haver ali uma atenção e portanto vai haver espaço para o Belenenses. Israel para Formiga, este para André. O Belenenses também muito mais rápido no que respeita aos processos ofensivos. Formiga tem espaço, bate, Bebé está batido e atira André para o golo, empata na Luz, é golo do Belenenses. André, há uma primeira defesa de Bebé e depois André a aparecer a concluir a festa azul avançada aqui nas bancadas do pavilhão número 2 da Luz.
Um jogo fantástico. Ora, aí está o primeiro remate de Formiga. Grande defesa de Bebé, mas não conseguiu captar. A bola levava fogo. Mas impossível. Deve-se a agressividade do Benfica neste lance, porque estão 4 para 2 do Belenenses e ninguém fez o espaço. Deve-se a agressividade. E, portanto, uma coisa é estar 4 para 4, ou até mesmo com o Marcão 4 para 5, e, portanto, aí é natural que haja algum espaço. Outra coisa é como foi neste caso 4 para 2. Este é aquele caso em que a fartura dá em fome, porque estão lá tantos e ninguém vai. Exatamente. E, portanto, vais tu, vou eu, não vai ninguém. E a perceber contra o Formiga, que é um jogador muito forte no 1 para 1 e com espaço ainda mais. Portanto, agora o jogo, falámos nisso, 2-2. Agora tudo é possível. Há mais um resultado, um jogo que está a decorrer. Mogadouro 0, Rio Ave 1. Mogadouro que está mais fraco também este ano. Vamos ver agora com... Os brasileiros chegaram tarde, mais perto do início do campeonato, não jogaram as primeiras jornadas. É tendencialmente para crescer e em casa sempre ainda mais. Agora, a verdade é que nesse aspecto vai crescer ao longo do campeonato. O Rio Ave tem uma equipa boazinha e candidata a poder até chegar aos playoffs, com bons reforços ao pendurado, jogadores com muita experiência de primeira divisão. A verdade é que o Rio Ave está a ganhar no Mogadouro, que é um resultado de enaltecer. Mais um lance perigoso da DS. Aqui temos. E marcou falta ao Belenenses. Marcou falta ofensiva ao Belenenses. Já tem 4 faltas a 6 minutos e meio do fim. Está, portanto, a queimar o perigo. Prepara-se a Joel. Agora o Benfica não conseguiu ser forte defensivamente, portanto, perante o crescimento do Belenenses naquele momento do jogo. E os momentos do Belenenses é uma das características deste Belenenses, deste tipo de jogadores com muitos minutos de primeira divisão, com muita experiência de esperarem pelos seus momentos. A verdade é que o Belenenses, muitos menos minutos de superioridade no total do jogo, mas naqueles 5 minutos, digamos, em que apostou mais, claramente a ficar mais forte e nesses momentos a marcar golos, e foi mais forte do que o Benfica nesses momentos. César Paulo tira para o golo. Grande subida de César Paulo, que prova também aqui todo o seu vigor físico. Ele é um avançado, é um pivô corpulento, conseguiu resistir à carga, foi resistindo, levou a bola desde o seu meio campo até junto da grande área contrária. Aqui estamos a ver a repetição e depois com o pé esquerdo, fortíssimo a bater, Marcão inapelavelmente. Muito mérito de César Paulo, excelente reação, vinhamos a falar nisso. O Belenenses parou os momentos, mas o Benfica, como grande equipa que é, campeã europeia, jogadores com muita experiência, reagiram rapidamente. E muito mérito de César Paulo, porque recuperou a bola, fruto, como tu disseste bem, da questão física, conseguiu sempre manter a bola longe da transição ataque-defesa. Olha a resposta do Belenenses. Grande remate de Formiga. E depois, em termos de ofensivos, muito mérito de César Paulo, porque conseguiu progredir metros sempre com a bola controlada e sempre com a bola muito perigosa, porque estava no seu pé esquerdo. Defensivamente, muito tarde o posicionamento na zona central. Quando há 2 para 3, que foi mais ou menos neste caso, o terceiro jogador, no limite, deixa-se para o guarda-redes. E o jogador da zona central tem que estar o mais cedo possível marcado. César Paulo, a partir dos 9 metros, se estiver embalado, como estava com a bola controlada, é sempre potencialmente perigoso. E como foi, marcou o golo. Muito mérito César Paulo. Há algum demérito a esse nível do Belenenses no tardar em definir a zona central defensiva. Aí está a Formiga. Já levou ali o remate para o pé direito e o Belenenses a conseguir o empate. O jogo está louco. Jardel. Bom trabalho de Formiga pela banda direita. E depois Jardel a aparecer ali, liberto de marcação na cara de Bebé e enviar para o fundo da rede. 3-3. Ora, aí está a repetição. A fintar para dentro, Formiga. O Joel... Havia ali alguém a dormir na formatura, não é? É o mau posicionamento defensivo dos jogadores do Benfica, porque mesmo fruto da inferioridade numérica momentânea que tem pelo guarda-redes estar suído e, portanto, estão sempre, não está 1 para 1, está no mínimo 1 para 1 qualquer coisa do Belenenses. A verdade é que depois também atrasos defensivos em termos de reposicionamentos. E Formiga ultrapassou o defensor direto. O Joel é normal, por um lado, que depois tente fechar a zona de remate, mas com isto também libertou o jogador que tinha sob a sua guarda, e o Belenenses conseguir aproveitar mais uma vez portanto, a jogada do guarda-redes avançado. Amsac 3, Vitória dos Olivais 0. O jogo está ainda a decorrer, tal como esta partida aqui no Pavilhão da Luz. Está fantástica, 3-3 no placar, estamos a 5 minutos do fim. Atenção à quinta falta. Quinta falta cometida pelos jogadores do Belenenses.
Ou seja, a partir de agora estão sujeitos a um livre de 10 metros, que é qualquer coisa que funciona quase como meio golo no futsal. Sim, há uma eficácia a rondar os 30, 40%, portanto é sempre possível, muito possível ser gol. Sendo que este ano, curiosamente, os livros de 10 metros até têm alguma eficácia nos jogos da primeira divisão, ao contrário dos penaltis, que é normalmente onde batem quase sempre golo, e a verdade é que... Está a dançar, Dias, olhem bem para isto. Fantástico ali o jogo de pés de Dias. Mas não desequilibrou o Israel. Não conseguiu, de facto. O Israel não foi na Mas se ele fica muito tempo a olhar para a bola, é capaz de precisar de ir ao oftalmologista depois deste jogo, não é? Convém não olhar. Joel Queiroz a ganhar espaço, virou-se para a baliza de Marcão, mas interpõe-se ali a cortina defensiva e com o homem que tinha à sua frente, que era Zé Maria. Não é fácil esse pé ultrapassar o Israel. É dos jogadores que obviamente poderão cair mais vezes no Dias, porque não é fácil o Israel ser ultrapassado, um jogador com muita experiência de primeira divisão e de Espanha, inclusivamente, e portanto não é fácil ser ultrapassado num para um, mesmo contra o Dias. O público do Belenenses está a comemorar de que maneira esta remontada da equipa azul, que esteve a perder por 2-0, conseguiu empatar nos 2-2 e agora consegue de novo empatar nos 3-3. Excelente resposta da equipa de Alípio Matos nesta segunda parte, e é pedido desconto de tempo, justamente pelo técnico da formação azul. Sim, agora presumo que vai apostar na questão defensiva, em termos de que vai ter que ter controle da agressividade e controle da posse de bola, que não origine contra-ataques que se voltem contra eles. Estávamos de ouvir as indicações que são fornecidas pelos técnicos. O stress, obviamente, é também grande nesta fase da partida. Os técnicos sentem que o evoluir dos acontecimentos pelo resultado, pelo tempo que falta jogar até a final, 4 minutos e 25, tudo vai decidir-se então nesta reta final, que vai ter o prazer e o privilégio de acompanhar aqui na emissão do Desporto 2. Sim, isto agora é um jogo novo, são 4 minutos novos. Eu consigo perceber aqui um tenue ruído de fundo, mas sinceramente não consigo perceber aquilo que é o discurso dos técnicos. Em termos de análise do Benfica, é óbvio que vai tentar explorar situações de 1 para 1, porque há um controle da agressividade fruto da quinta falta do Belenenses que pode ser explorado. E portanto, depois há eventualmente aposta nas coberturas de forma a gerir também esse controle da agressividade, e pode originar espaço quer no 1 para 1, quer no 2 para 2 ou 3 para 3. Por um lado do Belenenses tem que ter atenção na posse de bola, não originar transições rápidas que obriguem a fazer faltas, e a posse de bola com o Marcão ou sem Marcão que tenha o máximo de segurança possível, e se perder a bola que seja numa zona perigosa, pouco perigosa, e tentar também depois aproveitar essa posse de bola para criar desequilíbrios, nomeadamente na ala contrária, e já provou que conseguiu a fazer, e portanto aí mas vão ser 4 minutos muito interessantes, porque o jogo, a história dos 36 minutos até agora vale pouco neste momento, e portanto a partir de agora tudo é efetivamente possível. Está de querer a poder o jogo. Dias já passou ali por Formiga, mas em dificuldades. É Joel Queiroz quem espera ali a presença de Gonçalo, divide com Pedro Costa, nem um e outro conseguiram rematar. Perde-se o lenço de ataque da equipa do Benfica. Reposição lateral para a equipa do Belenenses, que deixa agora respirar um pouco o jogo, o cronómetro está parado. Marcão, bem posicionada a equipa do Belenenses em campo. Jardel centralizou, tentou abrir para a direita para Formiga, mas a bola saiu demasiado comprida do pé de Jardel, capitão de equipa, que estamos agora aqui a ver nas imagens da formação azul. Sim, até este nível o Belenenses cresceu, porque eu recordo do guarda-redes avançado na Supertaça, ainda por cima era o primeiro jogo oficial, ainda pouco trabalhada a situação, portanto, da tal exploração da regra. Claramente, nessa altura fez também por mérito do Sporting, um uso do guarda-redes avançado problemático. E portanto nesse aspecto melhorou muito, claramente a esse nível, criar muito mais perigo, sendo que ainda não vi nesta primeira divisão uma das estratégias do guarda-redes agora com a nova regra é colocar o guarda-redes na ala, porque o jogador de campo, se estiver no seu meio campo, não é obrigado, pode tocar na bola no seu meio campo, porque a regra diz para o guarda-redes e não para qualquer jogador, ou seja, portanto, o guarda-redes estiver na ala, por outro lado, fica muito mais posicionado, mas se estiver na ala é possível gerir a posse de bola com o jogador de campo no meio campo defensivo.
mas até agora ainda não aconteceu. Formiga já ultrapassou Gonçalo, a bola fica ali, morrer nas mãos do guarda-redes Bebé. Mas o Zé Maria tem razão, o Zé Maria estava sozinho. O Formiga, que tem sido muito forte, talvez o jogador mais forte deste Belenenses esta época, já falámos disso há 2 jornadas atrás, um jogador está assim muito forte a todos os níveis, e repararmos, tem desequilibrado variedíssimas vezes neste jogo, nomeadamente nesta situação de guarda-redes avançado. Sem dúvida alguma, tem sido um dos jogadores mais em foco nesta equipa do Belenenses. Agora me parece a mim que fico com dúvidas, mas fico à primeira vista com a ideia que terá havido falta de André sobre o Joel Queiroz. Deixa prosseguir o jogo, mas já vai tentar ali perceber a condição física do Joel Queiroz. Há ali um encosto de anca e também de braço. Não é fácil de Não sei se será suficiente para desequilibrar o Joel Queiroz. Confesso que pode não marcar-se esta falta. A bola seguiu, ninguém ganhou vantagem por ir além. Foi um lance de bola dividida. O árbitro poderá ter considerado bola dividida neste sentido. Aceita-se perfeitamente, e, portanto, a decisão. É de aceitar, aceitável. Eu acho que é compreensível a leitura que o árbitro possa fazer de não ser suficiente para ser falta. Mais uma vez aqui também a imagem do excelente trabalho de Nené nesta partida. Bebé, aliás. Nené é outro. Benfica de posse do esférico. Dias, daquela zona já levou muito perigo até junto à baliza de Marcão. Benfica está no Gonçalo Alves. O César Paulo já lá está bem colocado na zona de pivô. Gonçalo a dar para trás para Diego Sol. Fecham-se os espaços. Os golos que o Belenenses marcou deu ânimo. Claramente está completamente transfigurada esta equipa. Sente-se aqui confiança maior na abordagem ao jogo do Belenenses. Dias a dividir com Zé Maria. Agora, de cada vez que um jogador do Benfica cai, não, mas agora tempo de entrada do Zé Maria atrasado e não leu bem a situação. E podia ter. É impetuoso demais, não é? Para quem tem 5 faltas. E depois o joelho do Zé Maria. Falta clara. Bate ali claramente nas costas do Dias, que fica maltratado, e percebe-se perfeitamente porquê. Para quem tem 5 faltas, Zé Maria, provavelmente saberá isto melhor que nós. Pedia-se ali um tempo de entrada e uma zona de entrada com maior precisão, maior rigor e contenção, ou seja, deixa ver o que acontece à bola e depois já vejo onde é que vou pôr o pé. Agora assim arrisco claramente fazer falta, como fez joelho. Muitas dicas. Não é um mero choque, é pôr a bola no joelho nos costos do Dias. César Paulo está ali a conferenciar. Há também troca de guarda-redes na equipa do Belenenses. Temos agora aqui a ver a estatística. Sim, equilibrada na prática. Bastante. O Belenenses também fez pela vida nesta segunda parte. Os remates mais... Marco Mateus é agora o guarda-redes da equipa azul, que vai tentar oferecer ali a oposição a Joel Queiroz. Ele que tem entrado sempre a defender os livros 10 metros. Com o Divané na supertaça não sofreu. Por exemplo, no jogo que deu com o Freixeiro, impediu, não defendeu, mas a bola foi para fora e, portanto, resultou não um golo sofrido. Tem sido uma aposta e uma estratégia do Olímpio Matos, trocar o guarda-redes, de forma a tentar destabilizar quem vai marcar. O Joel, que tem marcado já vários livros 10 metros esta época. E apanha balanço desde a linha de meio campo. A 2 minutos do fim. Vai partir para o esférico, ganha velocidade, pé direito na bola, mas o guarda-redes Marco Mateus a opor-se e a levar a melhor neste duelo. Sim, muito mérito para o Marco Mateus. Não viu onde é que a bola foi colocada, de frente, ver se há melhor. Ora, aí está. Só defende ali com a cintura, não é? A bola não foi na zona onde se calhar o Joel queria marcar. A bola foi demasiado perto do Marco. O Marco encheu muito bem a baliza e 2 braços e 2 pernas abertos. Ocupou muito a zona de perigo. Mas a verdade é que o Joel não quereria seguramente pôr a bola mais longe do guarda-redes. Vai aparecer Joel agora nesta parte final. Ele que marcou o gol da vitória, recordemos, no Módicos, no último minuto da partida. Portanto, vai aparecer mais Joel talhado para rematar nestas alturas, em cima com 5 faltas. Muito forte a fazer este movimento de fora para dentro. Perdeu o César Paulo. Não conseguiu fazer a finta sobre Zé Maria, mas conseguiu recompor-se. Aí está Joel Queiroz. Pressing do Benfica, diga-se. O Belenenses vai apertar umas transições de defesa, por cima com 5 faltas. Vai apertar umas transições de defesa-ataque fortes, defender bem, seguro, e transições de defesa-ataque o mais forte possível. E depois guarda-redes avançado, eventualmente, para... Marcão para Formiga, de cabeça. Era difícil. Era complicado, acaba já. Por cima, face
A trajetória da bola mais complicada ainda se tornava. Joel Queiroz a trocar com César Paulo. Não consegue dominar César Paulo. Depois terá cometido falta. Ele protesta de que maneira face a esta decisão da equipa de arbitragem. Vamos rever. Ali um toque também. Tenta dividir o lance. César Paulo com a biqueira do pé esquerdo. Acaba primeiro por tocar ali o adversário, que depois estatela no chão. Sei que me parece que existe também grande motivo para isso. Acabou por ser também dramatizado o lance por parte do jogador do Belenenses. Amarelo para César Paulo, mais pelos protestos do que pela falta que faz parte destes jogos de os jogadores de excelência também são excelência na gestão deste tipo de situações, digamos, na matreirice do jogo. Não há nenhum jogador que seja excelente que também não seja excelente a gerir a matreirice no sentido positivo, não no sentido negativo. Portanto, faz parte do jogo. Mas, obviamente, o Benfica jogar em casa, fazer mais pela vida, não é nem o Belenenses estará satisfeito com o empate. Muito bem, Formiga, a conseguir fazer o túnel ali sobre o Diego Sol. Fantástica a forma como o jogador da equipa do Belenenses se desenvencilhou do jogador que surgiu ali à frente com uma... Mas 70 segundos, aguardam-se aqui 70 segundos, tudo é possível, muito é possível acontecer. Com Marcão já bem adiantado. Sim, faça aquilo que é o pendor atacante da sua equipa. Criar uma posse de bola num misto de segurança e perigo. E é possível com o guarda-redes avançado isso acontecer. Vão vir ainda de novo de posse do esférico. Bebé para Dias. Com espaço agora. Tem espaço ali à frente do pé esquerdo. Mas envia a bola para César Paulo, que remata já em esforço. Vão acontecer mais um par de remates até ao fim, seguramente. Formiga. A trafar de sola da bota. A tentar picar para a frente, mas sem neck, porque não tinha ali nenhum companheiro na desmarcação. Bebé captou prontamente. Vai tentar lançar o ataque do Benfica. César Paulo a centralizar. A oferecer para Diego Sol. Está fora da baliza Marcão. Afasta com o pó de André. E atenção, porque a afastar. E fazendo aqui o chapéu por cima da cabeça de Bebé. Dias. Benfica à procura de César Jogo Paulo. direto para César Paulo. Israel muito bem a colocar ali o seu corpo como se de uma parede se tornasse, a impedir que no rodopiasse César Paulo leva o perigo até junto à sua baliza. Últimos 30 segundos no pavilhão número 2 da Luz. Excelente espetáculo de futsal. 3-3. Benfica mais favorito, sente que é um resultado pior para ele, ou seja, ninguém quer, toda a gente quer ganhar, mas o empate soará mais a positivo para o Atenção a César Paulo, ainda podia ali visar a baliza contrária, mas Marcão estava à sua frente. Formiga a afastar. Últimos 10 segundos, estamos na contagem decrescente já. Dias fez a bicicleta, ultrapassou o adversário. E não sei se Zé Maria não terá ali usado a perna direita para marotamente colocar o Dias por terra. Vamos esperar para a repetição. A finta está feita. Não, ele pisou o chão e desequilibrou-se. Nem sequer se fez a falta. Foi mesmo. Não. É ele que se atrapalhou-se. A segunda parte foi para compensar a péssima primeira parte. Eu disse ao intervalo aos jogadores, o 1-0, perdemos 1-0, tinha sido um grande resultado. O que nós íamos ganhar, atendendo a que o que falhámos na primeira parte, e também por mérito do Benfica, que tem uma bela equipa, tem uma grande equipa, jogou muito bem, poderia inclusive ter ido ao intervalo a ganhar por mais, na minha opinião. E portanto nós na primeira parte não tivemos ao nível que deveríamos estar. E na segunda, retificámos algumas coisas, a equipa teve outra atitude, acreditou mais, jogou mais, assumiu mais o jogo. E acho que no cômputo geral, acho que acabou de ser um resultado justo. Mas se o Benfica ganhasse, também não era injusto para o Benfica. E portanto, acho que o Belenenses está de parabéns. Sendo uma equipa nova como é, com tanto jogador novo, num processo completamente novo, num clube que está também a organizar-se, acho que é muito importante esse resultado aqui, frente ao campeão europeu, e um candidato fantástico ao título. E portanto, a segunda parte foi muito boa do Belenenses e demonstrou que nós poderemos ser este Belenenses que a segunda parte queremos que seja mais vezes durante o campeonato. Muito obrigado, Olímpio Matos. Agradeço então ao técnico da formação azul, que arranca por aqui na Luz, no pavilhão número 2, um empate. 3-3, mercê também desse trabalho que fez na segunda parte. Joel Queiroz assinou 2 golos nesta equipa do Benfica. O Benfica começa muito bem a partida. Curiosamente, o Olímpio Matos estava aqui a dizer que até podia ter chegado ao intervalo a vencer por mais, mas depois na segunda parte as coisas não correram tão bem. Porquê, Joel? É um facto. Penso que realizámos mais uma vez uma excelente primeira parte. A verdade é que caímos um pouco na segunda parte, houve ali 5, 6 minutos que a gente não tivemos assim tão bem, onde o Belenenses, com a sua estratégia habitual, guarda-redes à frente,
acho que criou grandes oportunidades e concretizou, e o mais importante para eles foi que conquistaram aqui um ponto importante. Nós, na minha opinião, deixámos fugir aqui 2 pontos da nossa casa, 2 pontos que são importantes contra um adversário direto, mas paciência, continuar a trabalhar, o campeonato ainda falta muitos jogos. Muito obrigado, Joel Queiroz, que assinou então 2 golos nesta partida, neste empate a 3 golos diante da formação do Belenenses. Zé Maria, como se sabe, é um benfiquista, jogou muitos anos aqui nesta casa, regressa agora com a camisola azul de Cruz de Cristo ao peito, fez até um gol que não comemorou, apesar da dedicatória lá para casa. Como foi regressar aqui à Luz como adversário e arrancar este excelente empate? É sempre bom regressar ao Benfica, ainda por mais eu que passei 9 anos aqui neste clube. Estava um bocado nervoso ao princípio, mas depois tudo passa e, como pessoa profissional, tenho que defender o Belenenses até ao fim. Conseguimos um empate muito bom na casa de um adversário direto nosso. Temos todos parabéns. E este empate e esta metamorfose que acontece na equipa do Belenenses, com uma disposição na primeira parte que já sei que motivou uma reprimenda por parte do treinador, e depois uma segunda parte muito boa. Sim, é normal, a gente jogar ao Benfica é sempre complicado e não conseguimos impor o nosso jogo na primeira parte, mas na segunda tudo mudou e, como vimos, conseguimos um empate. Podia fazer um agradecimento. Pode, claro. Queria agradecer a todos os sócios e simpatizantes do Benfica pelos 9 anos que passei aqui, pelo apoio que me deram, porque não tive a oportunidade de vos agradecer. Obrigado a todos. Muito obrigado também. Uma dedicatória emocionada, como se percebeu por parte do jogador do Belenenses, agora Zé Maria. Paulo Fernandes, muito boa tarde. O Benfica muito bem na primeira parte, disse aqui o Lipi Matos que poderia ter chegado ao intervalo a vencer até por mais, mas depois na segunda parte tudo se transformou um pouco. Mercê do Belenenses ou de mérito do Benfica? Não se pode tirar mérito ao Belenenses. Ele utilizou muito bem mais uma vez a estratégia do 5-4, mas acho que aquilo que o Benfica fez durante a partida toda, não foi só na primeira parte. Acho que a primeira parte teve um ascendente muito grande do Benfica, não há dúvida nenhuma. Depois na segunda parte foi uma partida mais equilibrada. Foi o Belenenses que equilibrou, não foi o Benfica que baixou. De qualquer forma, acho que haver um vencedor só podia ser o Benfica, por tudo aquilo que criou, por tudo aquilo que fez, por tudo aquilo que jogou. Tivemos alguma infelicidade, não lhe vou falar em infelicidade, tivemos alguma falta de competência na zona de finalização e acho que a palavra correta para aquilo que se passou hoje aqui foi eficácia. Acho que o Belenenses aproveitou muito bem as oportunidades que teve e nós não aproveitámos aquelas que criámos. Ficou por defeito e não por excesso. De qualquer forma, é um adversário, é um candidato ao título. Para mim isto é uma derrota e vou assumi-la, para mim isto é uma derrota em casa, da forma como nós jogámos, independentemente do adversário, mas de qualquer forma, como eu tive a oportunidade de dizer, não era determinante, era importante. Aquilo que aconteceu é que agora vão ficar as equipas novamente juntas e vamos continuar a senda do campeonato para atingir o objetivo que é o título. Muito obrigado, agradeço então a Paulo Fernandes, técnico desta equipa do Benfica, que sente este empate aqui diante do Belenenses como uma derrota, como pudemos também perceber pelas palavras do técnico, que no ano passado era o homem que comandava tecnicamente o Sporting Clube Portugal, mudou-se de armas e bagagens este ano para a Luz para tentar, claro estar, também ser campeão aqui, tal como conseguiu também ser campeão no ano passado ao serviço do rival, o Clube de Alvalade. 3-3. Jogou-se então o jogo mais importante da jornada, 4 com transmissão na 2, um empate entre Benfica e Belenenses numa excelente jornada de futsal, uma grande publicidade à modalidade. Vamos voltar na próxima semana com mais futsal, com transmissão sempre garantida na sua RTP2. Foi um gosto ter estado consigo, boa tarde, até à próxima. As transmissões